Uma entrada de alto nível foi invadida, e um grupo de heróis de elite foi enviado para caçar o intruso. Uma criança foi encontrada andando tranquilamente por um lugar cheio de monstros de alto nível. Os heróis se aproximaram do garoto e pediram sua identidade de registro de entrada. Essa versão do desejo de Sung Jin-woo disse que não precisava disso. O guarda mandou ele sair do portão, mas o garoto apenas virou as costas e disse: "Tenta a sorte, vagabunda." Os heróis ficaram chocados com a audácia dele. Pegaram as algemas e tentaram prendê-lo, mas o garoto espremeu sem esforço o braço do loiro com tanta força que o herói caiu no chão chorando de dor. Os outros guardas tiveram que sacar seus bastões mágicos e tentar detê-lo, mas o intruso bloqueou com um movimento mínimo. Um herói tentou um chute na cabeça, mas não adiantou nada. Ele revidou com um joelho nas costelas do herói que definitivamente o deixará paralisado. Apenas o líder restou, e quando ele olhou para o garoto, viu um borrão seguido de um soco direto no estômago. O herói atordoado se pergunta quem é esse garoto. O intruso agarrou o líder pelo rosto e o arremessou pela floresta. O garoto avisa calmamente que da próxima vez que enviarem alguém atrás dele, haverá um funeral. Mas o que os heróis não sabiam é que este garoto é tudo menos normal. Há alguns anos, um guerreiro derrubou o vilão, destruiu seu mundo quebrando a joia no pescoço do monstro, mas também estava perdendo a consciência. Antes de morrer, ele encontrou um garoto chamado Seu Dodin, uma criança à beira da morte, pedindo uma última coisa: que sua avó e sua meia-irmã Yoon-yang ficassem seguras. O loiro, que fora traído milhares de vezes, quase disse não, mas sentiu a sinceridade em suas palavras e aceitou. Quando o herói acorda, ele está no corpo de Seu Dodin. Agora ele é o deus da espada, preso em um corpo fraco com apenas 10% de sua força original. Em um mundo onde portões e monstros aparecem há 10 anos, enquanto heróis licenciados controlam tudo. Sem registro oficial, ele invadiu os portões apenas para ver como era esse novo mundo. Os monstros muito fáceis. Os agentes de elite que vieram detê-lo levaram uma surra tão grande que terão pesadelos com ele. O garoto que costumava ser de baixo nível, agora ninguém consegue tocá-lo. De volta à realidade de Seu Dodin, o protagonista descobriu que o garoto deixou uma bagunça para trás. Ele estava tentando vender as pedras mágicas que obteve matando monstros, mas estavam cobrando uma taxa absurda, quando dois gigantes apareceram nos fundos tentando pegar as pedras do protagonista. Com zero medo, ele colocou os 3 bebês para dormir. Com apenas ele e o porão no quarto, a taxa caiu de 40% para 15%. Chegando em casa com uma pilha gorda de dinheiro, ele inventou uma história para sua avó e irmã, e começou a pensar no plano para cumprir a promessa que fez a Seu Dodin. Ao sair de casa, ele esbarra em 2 agiotas cobrando 48 milhões de won em dívidas, que o seu original deixou para trás. O protagonista respirou fundo e desferiu um soco relâmpago que deixou o outro capanga sem saber o que tinha acontecido. Seu deixou o outro ir embora ileso e enviou uma mensagem ao chefe de que estava indo atrás dele. Mais tarde, Seu usou o dinheiro e levou sua irmã para almoçar. Uma mulher chegou ao local e ficou completamente chocada porque nunca esperou vê-lo vivo. Mas depois que conversaram e ela foi embora, ela não conseguia entender como ele saiu da zona de fenda onde ela o havia jogado para morrer. No dia seguinte, o protagonista pegou um táxi e foi para a base do agiota para acertar a dívida. O chefe ficou furioso ao vê-lo depois que ele espancou os capangas. O protagonista diz que todos os capangas são fracos. O chefe ficou ainda mais irritado com a audácia dele, e todos os capangas se levantaram cercando-o. Um deles não aguentou e avançou contra o garoto, mas levou um soco bem no meio do rosto que deixou todos em choque. Então o protagonista parou de se segurar e começou a espancar cada um deles sem piedade. Agora que todos estão no chão, Seu disse que quer uma identidade registrada pronta para amanhã. O chefe está aterrorizado com o que acabou de ver, mas Seu encontrou algo estranho em toda a situação e perguntou se uma mulher ruiva havia ordenado o ataque a ele. No início, o cara ficou quieto, mas depois que Seu apertou seu ombro, ele cedeu e contou toda a verdade. Eles deveriam matá-lo e fazer parecer um suicídio. Seu virou as costas e saiu. No dia seguinte, com seu cartão de registro em mãos, ele passou pelo portão de Bamseiwo. Dentro daquele portão, ele teve que lutar contra cobras venenosas gigantes usando suas manoplas de garra. O chefe do portão era mais forte do que parecia. Ele tentou de tudo, mas nada conseguia penetrar aquelas escamas. Até que apareceu uma espada antiga que ele encontrou no chão. E com essa espada ele acabou com a luta, cortando um monstro em pedaços e derrubando o chefe com facilidade. Ele não esperava que um portão de rank B demorasse tanto. Recuperar sua força é a prioridade. Ainda bem que seus velhos amigos não o viram assim. Na cidade, um homem está vendendo suas pedras e ouve que a taxa é de 40%. Ele reclama que é muito caro e que sempre vende ali, não poderia ter um desconto? O comprador explica que são os mais baratos, já que a equipe do portão já leva 5%, assim a pessoa não precisa pagar nada extra. Então, o homem concorda e pergunta o que aconteceu com o rosto dele. O garoto diz que um psicopata espancou todo mundo. O cara da bandana diz que a habilidade real importa mais que ranks. Alguém guardando uma loja não tem o poder de um caçador-herói. Ele também se oferece para ajudar o garoto se ele precisar, então Sally entra na loja. O balconista grita que Sully é quem o atingiu, mas o cara da bandana mal consegue acreditar. Ele diz que um herói não bate em civis inocentes. O funcionário sabe que o cara é um veterano de 7 anos e conhece muita gente. Como sempre, Sully manda ele sumir e pergunta se ele está tentando se vingar do garoto. O veterano sabe que uma das maiores causas de morte de heróis são brigas com outros heróis. Então ele diz que está ocupado e que se encontrarão mais tarde. Sally diz que o funcionário tem reclamado dele, então joga uma sacola de pedras nele e manda ele fazer as contas. São pedras de alto nível, valendo 150 milhões de won no total. O que o protagonista acha que não é nada. O sabichão diz que precisam adicionar a taxa. E Sally lhe dá um olhar aterrorizante. Então ele sorri e diz que o valor após 15% é 148 milhões e 500 mil,0.
O funcionário se imagina gritando que a taxa é de 40% e socando o herói, mas ele apenas diz que grandes transações precisam da aprovação de um supervisor. Sally manda ele conseguir a aprovação agora mesmo, então ele o faz, ligando para o chefe. O protagonista tira o telefone da orelha e diz para ele liberar o dinheiro. O chefe pede para falar com o funcionário novamente. O telefone é arremessado na parede com tanta força que gruda lá. O garoto quer o dinheiro dele. Ele o pega e diz que espera que da próxima vez seja tão bom. 10 minutos depois, o chefe aparece perguntando por que o garoto não atende o telefone. O funcionário diz que está pedindo demissão porque não aguenta mais. O homem liga para alguém chamado Hyun Jo-yeon e diz para ela vir imediatamente. Quando ela chega, descobrimos que ela é a quarta heroína nesse rank mais forte da Coreia. O dono da loja é seu tio, e agora toda essa situação com o herói forçando a venda de uma pedra está prestes a ser resolvida. De volta em casa, Sari percebe que mesmo caçando o dia todo, ele só ganha 100 milhões. A essa taxa será tarde demais, ele precisa limpar portões de rank S. O importante é recuperar sua antiga força. Mas não é como seu antigo mundo. A mana no ar é escassa, e pode levar mais de 3 anos. Um bom equipamento ajudaria, mas não há muito disso por aqui. O chão começa a tremer, e Su carrega Eun-yang pra dentro. Sua avó pergunta se é um terremoto, mas é muito pior. Uma fenda está se abrindo. Ele diz para elas ficarem seguras, e entra na anomalia. Na associação de heróis, alguém diz ao líder que uma nova fenda foi detectada em Mapo depois de 63 dias. A Guilda Leão Branco é a mais próxima, então eles decidem contatá-los. Eles também percebem que está no quintal de uma casa, o que é um problema, porque se um civil entrar, eles têm que esperar ele sair, e se a pessoa morrer, é ainda pior, porque uma onda de monstros acontece a cada 10 dias, o que destruiria a alma. Eles sabem que Seu entrou tentando salvar sua irmã mais nova, e como ele não é um herói, há uma grande chance de uma onda acontecer. Enquanto isso, Hong Hee-ju está confusa sobre toda essa coisa de despertar, o careca explicou. Ela fica furiosa e pergunta o que Kang Chou-woo fez. Ela quer deixar claro para Kang que se ele falhar em matar Seu, ele terá que pagar 10 vezes o que recebeu. Mas o careca explica que uma fenda se abriu na casa do garoto e ele entrou. Hong parece mais calma agora que sabe que não terá que ver o pirralho nunca mais. Dentro da fenda, o protagonista percebe que é a Floresta Patísua, onde ele costumava vir o tempo todo quando criança, pois conhece o caminho. Ele vai para a Árvore do Mundo, que contém mana pura fluindo. Seu antigo mundo foi destruído porque aquela árvore foi queimada, e a mana ficou arruinada. Então agora nosso herói poderá recuperar sua mana. Ele ficou lá por 3 dias sem comer ou beber, apenas respirando, mas então monstros horríveis apareceram. Os Vulcana, os que queimaram a árvore no passado. Seria muito útil se nosso garoto tivesse uma espada de elemento água agora. Ainda assim não importa, porque ele está prestes a picar todos aqueles feios desgraçados em pedaços. Xiaobei estende a mão e se prepara para liberar sua mana. Mana condensada dispara como Ki e detona. Faz muito tempo que ele não faz isso com tanta força de uma vez. Os monstros não são idiotas, então eles também vão atrás do garoto. Mas o protagonista não está mais brincando com todo esse poder. As feras são despedaçadas por mana condensada, viram pó e apenas as pedras mágicas restam. Assim que ele terminar com todos eles, ele deve obter a brasa eterna. É bem comum nelas. Vamos ver quantas caem. E Seu continua lutando sem parar para proteger a árvore do mundo. No final ele pega a brasa e a esmaga na mão. Seria bom extrair mais mana da árvore, mas com este corpo é impossível. Ainda assim, ele pode absorver a brasa e converter essa mana em uma estatística de fogo. Antigamente ele nem precisava fazer isso, agora leva 10 minutos apenas para absorver uma. Cell vai fazer isso com o máximo que puder. Fora da fenda, o herói Bang Song-woo está furioso com a situação. Kim Hyun-woo explica que o garoto só queria salvar sua irmã, mas o outro cara acha que ouviu um boato. É fácil despertar dentro de fendas e ele não pensou em mais ninguém. Se ele quisesse morrer, deveria ter ido sozinho. O mestre da guilda disse para ambos esperarem a onda. Parece que fendas também surgiram nos EUA, China, Reino Unido, Turquia e Suíça. É a primeira vez que algo assim acontece, mas os estágios iniciais estão sob controle por lá. Só a Coreia está ferrada graças a Cell. Quando ele sair, Bang vai lidar com ele. Já se passaram 28 dias, e a Associação de Heróis anunciou que uma onda de nível 1 está chegando. Se Cell não sair em 2 dias, ele está em apuros. Enquanto isso, o chefe agiota, Hwang Chang-seo, percebe que é o idiota que espancou todo mundo lá atrás. Ele pergunta ao seu assistente quais são as chances de o garoto sair vivo, e a resposta é menos de 1%. Mas a verdade é que os idiotas da associação não têm as informações que Hwang tem. Seu provavelmente despertou, mas mesmo assim, é difícil dizer se ele sobreviverá. O chefe sabe que ser bom em uma luta e sobreviver em uma fenda são duas coisas diferentes. Ele também sabe que o garoto tem uma família que precisa ser cuidada. Se o herói morrer, eles venderão os órgãos dela. Se ele viver, dirão que protegerão ambas e a sobrecarregarão com uma dívida. Enquanto isso, na Árvore do Mundo, Seu nem sabe quanto tempo passou, ele já absorveu centenas de brasas. Agora ele pode usar mana de fogo sempre que quiser, e sua resistência ao fogo também aumentou muito. No atributo fogo, ele é mais forte do que quando era o deus da espada, então ele agradece a árvore. Ele pega suas pedras e diz que a protegerá. Finalmente ele sai da fenda, mas não há ninguém em um raio de 1 km, todos evacuaram por causa da onda. Seu sente uma aura mais forte naquela direção. Ele sai correndo e vê Bang e Kim por trás. Ele os julga pelas roupas e sabe que são os mesmos caras do último portão. Se ele for pego, será um grande problema.
Então ele não perde tempo e dispara um jato de chamas bem à distância. Ele explode e chama a atenção deles. Uma casa começa a pegar fogo e todos entram em pânico. Seu gosta de como o fogo é limpo e preciso. Seu amigo Cusack teria admirado. Ele era o mago de fogo mais forte do continente. Então Kim percebe que a fenda está agindo de forma estranha. Eles correm para verificar e ela está literalmente desaparecendo e Seu foge com suas pedras mágicas. No noticiário no dia seguinte, todos ficam chocados com o desaparecimento da fenda. As pessoas acham que Seu morreu, mas ele se preocupa em não poder ver a árvore do mundo novamente. Nosso herói chega a Yongdong-po. Dois canalhas estão falando tipo, já que o pirralho morreu, a velha e a garota são as próximas, o que é uma pena porque a garota vai ficar bonita quando crescer. É aí que o protagonista aparece perguntando sobre o chefe e os assusta pra caramba. O idiota chega ao prédio conversando com seu assistente sobre sua rotina diária, mas no momento em que abre a porta, vê seus capangas sendo completamente destruídos. Seu diz pra ele rastejar como um cachorro, suando. O cara desaba e começa a rastejar. O jovem diz pra ele latir, porque um bastardo como aquele não merece ser tratado como um ser humano. O Juan começa a latir, e o Seu diz que na frente dele eles agem super submissos, como se fossem entregar o fígado. Mas assim que tem uma brecha, dão uma facada pelas costas, e ele pergunta pro chefe se ele realmente acha que é a primeira vez que lida com lixo assim. O Huang implora por misericórdia, diz que vai servi-lo lealmente, mas só leva um chute no queixo. O Seu diz pro cara de óculos que ele é o líder agora, e que não deve servir pedaços de merda desumanos como eles. O assistente diz que o chefe dele tem contatos. Se de repente, se ele virar o líder, as pessoas vão achar estranho. Então o moleque diz que eles se especializam em jogar gente no mar e esmagar no ferro velho. Se não fizerem o que mandam, o céu joga eles num portal como comida de monstro. Eles imploram por misericórdia de novo. Enquanto isso, o Seu acha que seria mais fácil acabar logo com o Huang e evitar problemas depois. Ele estende a mão, aí o chefe pede desculpas, mas quando ele olha pra baixo, tudo está pegando fogo. O Seu diz que se um único arranhão aparecer em alguém da família dele, todos serão massacrados, eles têm que protegê-los 24 horas por dia, 7 dias por semana. No dia seguinte, todo mundo trata o moleque como se ele já estivesse morto. Ele sabe que aparecer só vai causar problemas. O Huang vai arranjar um lugar novo pra eles morarem. E a Yun fica feliz com isso. Ela vai pro jardim de infância, mas não quer ir porque as outras crianças a provocam por não ter pais, então o Céu decide que a garotinha não precisa ir. Ela pode começar a escola ano que vem. Ele acha melhor mandar ela para uma escola particular de elite, onde ninguém possa falar mal dela. E o assistente maluco leva a avó e a garotinha para passar a noite num motel. O cara de óculos diz que a empresa é dona desse motel, então é seguro. Ele se lembra da garotinha super feliz em vê-lo de novo, e da avó dela parecendo aliviada. No restaurante, a Yun pergunta se o irmão dela é um herói, mas ela espera que não, porque heróis lutam contra monstros e às vezes morrem, e ela e a avó querem ele com elas por muito tempo. Mesmo no mundo brutal daquela época, havia humanos que sobreviveram até o fim. Durante as batalhas, muita coisa se perdeu, mas agora algo precioso que ele havia esquecido voltou. Neste lugar, você pode viver protegendo a felicidade simples. Na Associação de Heróis, na Taiwan, o fundador pergunta se não há mesmo nada a descobrir. O assistente diz que não, e ele fica frustrado, porque se a fenda desapareceu sozinha, ela pode aparecer sozinha também. A mulher diz que ter uma variável assim é perigoso, talvez fosse melhor se fosse uma onda. Taiwan fica puto e diz que para a segurança das pessoas é um alívio que não tenha chegado a isso. Ele é um dos 100 heróis mais respeitados do mundo. Se ele se candidatasse a presidente, ganharia com uma margem enorme, mas ele não tem interesse em ser presidente. Ele se preocupa com a segurança das pessoas e em se preparar para as fendas. Taiwan diz para ela investigar mais, e ela menciona que as pessoas que moravam na casa da fenda concordaram em vendê-la. Eles vão oferecer um preço alto para pelo menos dar algum conforto a quem perdeu a família. Aquela fenda aparecendo em outros países não é normal, pelo menos a China e os EUA mantiveram as coisas sob controle, mas o Reino Unido está tendo problemas, porque os bons heróis foram para outras fendas. Assim que ele termina de dizer isso, ele recebe uma notificação de que a onda do Reino Unido começou. Mais tarde, Xiaobei entra na loja para vender pedras e o funcionário surta. Ele grita para o gerente perguntando quem é esse cara, e o gerente se levanta. O moleque diz que chegou na hora certa porque ele tem muitas pedras para vender e quer alguém mais experiente, mas o gerente diz que não faz negócio com ele, achando que são pedras de baixa qualidade. Ele explica que uma taxa tão baixa é uma perda enorme para eles, e diz que há um motivo pelo qual o centro de portais cobra uma comissão de 5%, e o gerente manda o moleque sair, mas Saobe abre a mochila e mostra as pedras. Eles ficam chocados com uma pedra de herói valendo basicamente qualquer preço que ele nomear. No México, o traficante Kurzaman estava esmagando pedras mágicas para fazer drogas, e quando o poder ativou, ele despertou como herói, então essa pedra é famosa por ser essencial. É um item de energia ultra luxuoso e raro. Saobe diz que vai embora já que eles não querem, mas agora o gerente está interessado. O gerente diz que uma taxa de 0,5% é muito, mas o moleque só diz que se eles não querem, esquece. O herói diz que está irritado e o gerente pede desculpas, mas ele está de saco cheio e só quer saber se eles vão aceitar. Então o cara de óculos começa a falar demais. Então Calbei se vira e começa a sair, mas o gerente implora por uma taxa de 9%, depois 8%, porque o chefe dele vai matá-lo se descobrir sobre isso. Então ele pede 76%, então Seu diz que vai manter em 1%, e ele diz que tem mais 7 mochilas iguais a essa.
Assim, o jovem ganha 67 bilhões de won, percebendo que a casa que ele quer é realmente alcançável em breve. Mas o problema é que os portais não são suficientes para obter pedras de alta qualidade, e ele não pode entrar em fendas. Então, o celular dele vibra e há uma notificação sobre uma onda no Reino Unido. Naquela época não importava o país, ele teria ido e selado as fendas. Mas o moleque não vive mais assim. Agora ele está com a família em um restaurante, a avó dele acha tudo muito caro, mas o céu diz que ganhou muito dinheiro. E um dia está adorando a comida, então o garoto pede ainda mais. O que irrita um pouco a senhora mais velha, tudo está delicioso, e todos estão felizes, mas não dura muito, porque Hyun Jae-on aparece. Ela entra perguntando se pode falar rapidamente com o herói, ele diz que podem conversar depois do jantar, Yoon Jae se apresenta e o moleque a ignora completamente. Isso a deixa parada do lado de fora, frustrada, e todos cochicham sobre ela, uma das 10 heroínas mais bonitas do mundo. Já se passaram 2 meses desde que ele entrou naquela fenda e saiu vivo, depois de ter sido dado como morto. Um desperto se tornando esse ranking em menos de 2 meses é estranho. Normalmente isso leva anos, não tem como ser real. O cara deve ter alguma outra habilidade única. O jantar acabou, e Hyun ainda está lá, mas alguém mais está esperando também. Kang Cho-woo, puto porque o moleque ainda está vivo, Seo ignora o cara e vai até a garota de cabelo roxo. Ele diz que vai ouvir o que ela tem a dizer, mas primeiro ele precisa que Hyun chame um táxi e leve a família dele pra casa, porque ele tem algo pra resolver agora. A heroína coloca a família dele em um táxi e diz pra não se preocuparem. Enquanto isso, lá dentro, Kong já levou um soco na cara, e um funcionário diz a ele que não pode fazer isso ali. E a pobre garota também leva um tapa. O cara está completamente descontrolado, querendo sangue, mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, Seo dá um soco na cara do cara loiro. Com a cara séria, o herói pergunta se Kong foi quem o trancou no portal e o deixou para morrer. O vilão diz que não tem nada a dizer para um cara abandonado pelo pai e com uma madrasta que o quer morto. Seo começa a gravar Kong e pede para ele repetir. O punho do homem mal parece humano, explode em chamas enquanto ele se prepara para um soco. Ele até chama a mãe do Seo de vadia, mas depois se humilha porque Seo simplesmente bloqueia o ataque, e Kong voa para trás, chocado com o que acabou de acontecer. Seo imediatamente arma um contra-ataque sem hesitação. O funcionário tenta chamar a polícia, mas Hyun aparece e diz que vai resolver. Enquanto isso, o herói está basicamente espancando Kong com os punhos. Hyun chocada porque o cara é rank B e ele está sendo completamente destruído. Mesmo que Seo fosse rank A, não deveria ser tão fácil. Hyun diz que se isso continuar, o moleque vai matar Kang, então ele para de socar. Ela pergunta o que o mais novo sabe sobre Cho-woo, e Seo diz que sabe o suficiente. A garota explica que o primo dele é Kang Jung-pyo, um S-rank. O jovem diz que sabe e pergunta qual é o problema. Hyun fica chocada com o quão pouco ele parece se importar com as consequências. Ela explica que Cho-woo faz o que quer porque Jung-pyo o protege. O que Seo está fazendo é perigoso. O protagonista apenas sorri e a heroína pergunta se ele não tem medo, mas Seo se incomoda com o quanto ela sabe sobre a vida dele. Então Hyun explica que o tio dela a enviou, o cara que compra pedras mágicas, e ela quer comprá-las também. Ela acrescenta que vai comprar tudo o que ele tem, mas Seo diz que é muito. Mas o moleque não percebe que o dinheiro de um herói S-Rank é basicamente inimaginável, então ele sugere que ela apenas o dê uma carona, algo que não deveria ser nada para Hyun Joo-in. Então vemos Hong Hee-joo perdendo a cabeça depois de descobrir que o enteado dela está vivo. O cara careca dela diz que até a associação de heróis achava que ele estava morto, e acrescenta que Kang foi espancado por Seo Do-jin. Isso faz Hong perceber que o pirralho deve saber de alguma coisa. Se o pai ou o marido dela descobrirem, será um grande problema, e se a mídia descobrir o preço das ações do grupo vai despencar, ela diz ao careca para interceptar a mídia e calar a polícia imediatamente, mas ele já fez isso. Ainda assim, isso não é uma solução real, porque o primo de Kang é Jung-pyo, Cho-woo é visto como lixo até mesmo no mundo dos heróis. Ele é apenas um peão, fazendo o trabalho sujo, Jung-pyo ordena. Se a polícia e a mídia começarem a incomodar Kang, isso parece ruim para o primo dele também, então o mais velho fez algo. Hong quer encontrar o cara e ela pediu uma reunião o mais rápido possível. Ela também fala sobre a traição do presidente Hwang Chang-seop quando ele cuidou da família de Seo. A mulher convoca o promotor Park e quer fazer o cara pagar por abandoná-la. No geral, há 37 fendas na Coreia e 5 delas se transformaram em portais. Para o resto, apenas heróis designados e ligados podem entrar. Um Shai e um grupo estão indo para uma delas, o moleque percebe que há apenas uma entrada. E mesmo sabendo que é a garota de cabelo roxo, eles ainda verificaram e checaram tudo novamente. A heroína rank A, Jong In-joo, achou estranho que ela tivesse sugerido entrar em uma fenda antes, e Hyun diz que é apenas mais divertido. A condição de Show era que ela o deixasse entrar em uma fenda em troca. Ele venderá todas as pedras pelo preço de mercado, assim ele ganhará ainda mais dinheiro. A garota acha loucura entrar ali só por isso, mas ela deixa passar porque precisa da pedra do herói. John pergunta se aquele cara é o namorado dela, e irritada, Hyun diz que ela só lhe deve algo e que vai pagar de volta, mas a conversa é interrompida quando algo os ataca por cima. É um galo gigante, e Hyun diz a Jinju e Do-yoon para segurarem a defesa, e Seung para focar na perna da criatura. Show decide atacar sozinho e sai correndo em um instante, seu punho está em chamas pronto para socar, e para surpresa de todos, o golpe acerta bem no rosto da besta, e ela morre instantaneamente, mas Show não está satisfeito e pisa forte no monstro.
John pergunta quem é esse cara, e Hyun diz que ele é apenas um humano forte, mas a garota pergunta quantos heróis conseguem matar um galo com um único golpe. A heroína diz que até a irmã dela só consegue derrubá-lo, mas o pirralho não acredita. Então Hyun decide mudar o plano, ela vai correr para o centro rapidinho. Mas primeiro, ela vai até Su. Ele imediatamente diz que não vai dividir nada com pessoas que não ajudaram, mas ela diz que as habilidades dele não serão úteis ali. Ele precisa ir mais fundo. E ele sorri, dizendo que isso parece divertido. Hyun diz que conhece bem o lugar, então ela vai liderar, e ele deve segui-la. Então ela dispara em uma velocidade insana. Sol vai logo atrás dela, eles brincam que se ela é uma bala, ele é a luz. A equipe fica para trás, e John percebe. A Ranks ao lado de Su Ranks são basicamente só peixes pequenos. Enquanto isso, Hyun se vira e não vê Sol, então ela se pergunta se deveria diminuir a velocidade, mas na verdade ele está bem ao lado dela e diz pra ela ir mais rápido. Ela fica chocada porque ela é a segunda mais rápida da Coreia. Só admite que ela é mais lenta do que ele esperava, e que ela correu como se estivesse tentando despistá-lo, então eles avistam o chefe da fenda naquela montanha. Hyun explica que o nome dele é Kiserion, um monstro massivo de 20 metros, meio como um Wyvern. Leva pelo menos 3 heróis S-Rank para derrubá-lo. Então Sol pergunta se o monstro tem a pedra mágica Song Song, a de nível mais alto, e ela diz que sim. Assustada, Hyun pergunta se ele está sério pensando em subir lá, porque ela não o trouxe aqui para fazer algo estúpido. E para sua surpresa, o moleque sai correndo. Ela o persegue e eles vão para a montanha Kassarian. Logo depois, só vemos o monstro derrotado no chão e Hyun fica sem palavras. A besta é insanamente poderosa. Até Park Hyo, um herói S-Rank, entrou com 30 A-Ranks e todos morreram exceto ele. Mais tarde, por vingança, ele trouxe outro herói S-Rank e 200 A-Ranks. No final ele conseguiu caçar Kassarian, mas a maioria dos heróis morreu. E a Super Guilda de Park Hyo levou mais de 3 anos para se recuperar. Seo diz que Hyun não contribuiu em nada, o que a frustra. Mesmo assim, ela não consegue acreditar que acabou de assistir o grande Kassarian ser derrubado com um único golpe, e o moleque pegou uma pedra mágica enorme do monstro. Então ele diz a Hyun que não precisa mais de ajuda, de agora em diante ele irá sozinho, mas Hyun diz que há coisas mais úteis no cadáver, como penas e garras. O protagonista diz que isso não vale dinheiro, é mais eficiente conseguir mais pedras de outros monstros, e ela pode ficar com essas coisas. No final do dia, a equipe diz que Seo voltou com uma mochila gigante cheia de pedras mágicas. Teria levado 3 dias inteiros de caça sem parar para conseguir tanto. Abatida, Jong se lembra de sua amiga dizendo que ele derrotou o Kassarian sozinho. Isso o torna o herói mais forte da Coreia e talvez do mundo inteiro. Enquanto isso, o moleque traz ainda mais pedras mágicas. Ninguém acreditaria se contassem a história, e a equipe começa a adivinhar que os dois pombinhos estão flertando. Eles formariam um casal fofo, mas o Seo a trata mal, algo que o Zhang nunca achou que seria possível. Do nada, o garoto some, nem se despede, deixando as mochilas para trás. O Zhang disse que assim que descobrirem sobre o Kassarian, o herói vai ficar super famoso, e o Seo não quer lidar com isso, então deixou para a garota de cabelo roxo resolver. Todo mundo fica chocado, especialmente o Chan. Na cidade, o Park Hyo está treinando como um louco. O assistente pede para ele ir com calma, e o Park diz que vai calar a boca de quem um dia duvidou dele. O assistente continua bajulando ele, dizendo que ninguém entende a estratégia para derrubar o Kassarian melhor que ele, e um dia ele será conhecido como o herói que matou a besta com a menor equipe, mas comparado a 3 anos atrás, a influência da guilda dele caiu muito. Ainda assim, ele continua confiante. Em outro lugar, o Kang Yoon-pil fala sobre como o primo dele tentou matar o Seo no portão, mas em vez disso, o garoto despertou lá, e tudo isso foi a pedido da Madame Hong Hee-ju, que é absurdamente rica. O assistente conta que o garoto é filho ilegítimo dela, e que quando ela deu à luz, ela expulsou o pirralho. Aparentemente, sangue não importa tanto no mundo dos ricos. O Kong também descobre que o primo dele ganhou 3 bilhões de won pelo serviço, depois foi espancado e ficou paralítico. O assistente acrescenta que o corpo dele está todo coberto de cicatrizes e ele está cego, mal sobreviveu. O Kang diz que se fosse ele picaria o garoto em pedaços, o cara dele continua alimentando ele com informações. O Hyun estava ajudando o Si, o que deixa o Kang furioso. Nervoso, o assistente diz que graças à declaração dela para a polícia, tudo foi resolvido. O Kang explode dizendo que quer saber imediatamente qual a relação entre os dois, que acordo eles têm. O herói sabe que a Hong vai procurá-lo para fazer o que o Chu-woo não conseguiu. Com um olhar estranho, ele diz que a madame tem dinheiro de sobra. Em outro lugar, o Seo está andando e pensando, como ele esperava, uma fenda é mais eficiente que um portão. A parte chata é que ele vai ter que contar com a ajuda da Hyun. Ela disse que se vender as pedras de Kassarian, as pessoas vão descobrir quem o matou e começar a questionar a capacidade dela. A mídia vai pirar, então é melhor mantê-las escondidas por enquanto. O Seo sabe que vai ter que achar outro jeito de chegar às fendas, mas por enquanto ele vai descansar no lugar que o Hwang montou para ele. Má notícia, tem um monte de sapatos na porta e isso não é um bom sinal. Lá dentro, vários homens o esperam. Um deles diz que é o promotor Park Chae-long de Seul, e pergunta se o garoto conhece o Hwang Cheon-seo. O Seo está sendo detido por participar de um esquema ilegal de agiotagem. Nosso protagonista está algemado a uma cadeira enquanto o Park fala ao telefone, dizendo que o Hwang e o Seo têm cooperado. Ele agradece por cuidarem dos estudos da filha dele, mostrando a conexão dele com a Hong. Então o loiro diz que virou promotor para separar o lixo da sociedade de todo mundo.
Sentado ali, o Park diz que com base nas acusações, o garoto vai apodrecer na prisão por 10 anos, e ele já juntou provas suficientes para provar tudo, mas o Seo mantém a mesma expressão. Isso irrita muito o Park. Ele insulta o Seo e pergunta se parece que ele está mentindo. O mais novo pergunta se é aquela vadia da Hong Hee-ju por trás disso. O Park se faz de desentendido e pergunta quem é. O Seo percebe que do lado do Hwang já acabou, ele só aceitou Quito porque estava com medo de fazer cena. Em tom ameaçador, o Park pergunta se ele acha que promotores coreanos são piada. O Seo encara ele com um olhar ainda mais ameaçador. O Park se assusta, mas fica ainda mais irritado, e ameaça dar um tapa no garoto, mas então a porta se abre e alguém diz que precisam do promotor. Sorte do céu, o medidor de herói o listou como civil. Talvez a informação sobre o despertar dele esteja errada. O Park sabe que não tem como algo que o grupo Team investigou estar errado, e o fato de o Seo saber sobre a Hong Hee-ju é estranho. Agora o garoto entende por que os promotores sul-coreanos são chamados de cães raivosos. Talvez fosse melhor queimar tudo e fugir para algum lugar só com a avó e a Yoon-young. Mas então a Hyun entra de repente na sala. Ela pergunta por que ele está ali, mas ele também não sabe. Ela explica que se o herói usar a força agora, vai ser difícil lidar com as consequências depois. Então o Shao pergunta se ela quer ajudá-lo, mas a Hyun sabe que o herói não fez nada de errado, fazer acusações falsas é errado, e ela sabe que ele foi incriminado, então é melhor resolver isso o mais rápido possível. A garota de cabelo roxo diz que a Associação de Heróis vai fazer uma investigação e que ela vai verificar heróis sem licença, mas o Chiao está preocupado com a família dele, o que irrita a Hyun, já que ela não é a secretária dele. Ainda assim, ela acaba concordando e diz que os dois estão bem e não há motivo para se preocupar. Ele agradece e diz que vai pagar de volta, e a Hyun diz que será resolvido o mais rápido possível. Dito isso, o método que ela escolheu não é sobre provar a inocência do Seo, já que o Park foi demitido após ser considerado culpado de receber suborno. O garoto deveria ter sido punido por operar sem licença, mas graças a Hyun, tudo acabou com liberdade condicional. Enquanto isso, no Reino Unido, um monstro de 4 olhos com veneno super forte está atacando os civis. O Seo diz que é um macassiano, o que choca a Hyun porque é um monstro novo, e só da associação deveria saber o nome dele. Pedras de besta contêm energia condensada junto com as informações únicas do monstro, como o nome dele. Na Terra, tudo é movido pela ciência, mas no mundo dele arruinado, era movido por magia, já que monstros aparecem em ambos os mundos. O Seo sabe o nome da maioria deles. Ele explica que dá para derrubar o macassiano rápido usando o extrato de formiga flor vermelha, e acrescenta que é inofensivo para humanos, mas não para a besta se você borrifar neles. Eles não conseguirão mais pular. A Corium só pergunta o que diabos o Seo do Jin é, e o garoto a ignora. E ele simplesmente pergunta o que aconteceria se ele matasse a Hong Hee-ju. Em casa, a mulher está roendo as unhas quando percebe que as coisas saíram do controle. O careca não sabe que tipo de relação o Seo e a Hyun têm, ou como eles se conheceram. E a mulher também quer saber por que saiu que o pirralho não é um herói, já que ela ouviu que ele despertou. O cara de terno diz que pode ser alguma habilidade que mexe com o detector. Gritando, a Hong manda contratar o Kang Yong-pyo e pagar 30 bilhões. No lugar dele, o cara diz que por o dobro. Ele faz, porque sabe que ela não tem outra escolha. E honestamente, essa quantia nem é tão grande pra ela. Afinal, ele teria que lutar contra a Hyun, que é esse rank. O assistente diz que ela é forte e o Kang diz que consegue tirar a garota em 20 minutos. O homem pergunta sobre a associação, e o outro cara diz que o Reino Unido disse que não pode aumentar o valor, porque já anunciaram ao público que estão recrutando heróis. O que coloca o Kang em uma situação difícil, já que ele não pode realmente recusar por um pagamento baixo. O assistente diz que o cara tem que ir em 3 dias com heróis japoneses. Pensando bem, o Kang menciona o macassiano: se ele descobrir a fraqueza dele, o preço dele vai disparar. Na Inglaterra, os heróis estão fazendo de tudo para segurar os monstros. Infelizmente, as criaturas são fortes demais e eles estão lutando, mas sem informações claras, eles estão basicamente indefesos contra um inimigo desconhecido. E agora que a linha de defesa de Cambridge desmoronou, restam apenas 60 quilômetros antes da capital, Londres. De repente, os olhos do monstro escurecem, e todos gritam que Hyun estava certo. O extrato de formiga flor vermelha está funcionando, e os macassianos estão enfraquecidos. O Kang está desconfiado porque ele não acha que a garota é tão habilidosa. Agora é hora dos heróis acabarem com as feras. No dia seguinte, a imprensa está chocada, mas concorda que ela teve o melhor desempenho na sede do Reino Unido. A Hyun encontrou a fraqueza dos macassianos, salvou o país e literalmente se tornou uma heroína. A família real britânica vai condecorar a garota. Quando a garota de cabelo roxo aparece, todo mundo enlouquece tirando fotos, querendo saber como ela descobriu tudo. Eles também querem a opinião do Kang Yong-pyo, já que ele caçou mais monstros lá. O Seo está assistindo o noticiário, mas quando vê o Kang, parece pronto para matar. Mais tarde, em um restaurante, a Hyun dá um presente para o protagonista e a família dele. São roupas caras, mas ela diz que é uma recompensa pela ajuda. Graças a ele, ela se tornou uma heroína. Ela se oferece para comprar um carro para o garoto, mas o Seo diz que avisará quando precisar de um. Então a Hyun Sheishi quer saber como ele sabia a fraqueza do macassiano, mas ele não responde, então ela pergunta quais são os planos dele agora, porque se ele for atrás da Hong ou do Kang, as coisas vão ficar feias e ela terá que impedi-lo. Para a surpresa dela, ele diz que quer comprar uma casa. Enquanto isso, o Kang está festejando com mulheres, mas não consegue parar de pensar em como a Hyun é diferente. Ela sabe a fraqueza do macassiano, mas ainda esconde como descobriu.
E a pior parte é o que aconteceu com Seu Dojun no avião. O Kang perguntou a ela sobre o garoto esmagando a cabeça do promotor, mas a Hyun explica que quem começou tudo isso foi o Cheo, quando ele agarrou o garoto no portão. No dia da luta, o Cell não foi quem começou. E o Kang diz que mesmo que o primo dele tenha feito algo estúpido, ele ainda é o primo dele. E ele tem um motivo para querer vingança contra aquele pirralho. A Hyun apenas dá de ombros e diz que o cara pode fazer o que quiser, ela não vai se envolver. Chocado, o Kang percebe que a relação deles não é tão boa quanto ele pensava. A garota o ignora e diz que não há motivo para ela se envolver nisso. O cara não consegue parar de pensar nisso porque ele sente que o Seu está escondendo algo. A cidade de Shrewsbury, na Inglaterra, foi destruída pela onda, e a Associação de Heróis Britânica quer garantir o máximo de pedras mágicas possível antes da próxima. Um monte de heróis foram enviados para a fenda que está sendo guardada. Um deles diz que se eles tivessem extrato de formiga flor vermelha, até os The Hunks conseguiriam derrubar um Macassiano. O outro diz que se a onda tivesse sido bloqueada antes, o lugar seria perfeito para encontrar pedras mágicas. Uma região onde uma onda já aconteceu não pode mais ser bloqueada. E na segunda, monstros diferentes aparecem. O guarda diz que ninguém sabe o que pode aparecer, mas o outro vê algo atrás dele. Parecia que alguém estava saindo, mesmo que a equipe só tenha entrado há 5 horas. Eles precisam ficar alertas, porque pessoas comuns procurando pedras mágicas definitivamente aparecerão. De repente, há uma explosão e os guardas se viram, apavorados. É um homem, ou melhor, um ser. E o guarda solta que não é um herói nem um caçador, eles precisam ligar para a sede agora mesmo. A entidade emana poder verde e faz os dois flutuarem. Um deles tenta jogar adagas no monstro, mas ele as rebate como se não fosse nada, dizendo que era muito fraco. O ser fecha o punho, e os dois guardas estão basicamente acabados. Ele diz que 10 anos se passaram, e eles nem chegaram a 20%. Talvez tenha falhado. Mesmo depois de ativar a fenda dimensional, agora ele terá que acumular sua mana primeiro. Um dos guardas pergunta quem é, mas então ele realmente acabou. O ser diz que vai começar limpando os fracos do mundo. Enquanto isso, na Coreia do Sul, o céu está andando quando o chão começa a tremer. São minhocas enormes com dentes afiados, cavando o chão. O herói percebe que há 26 delas em um raio de 100 metros. Ele se pergunta quantas delas sobreviverão ao seu ataque. Então ele lança uma bola de fogo massiva que explode tudo. Pedaços de monstro voam por toda parte. Em um prédio chique, Taewang está falando sobre um jovem difícil de lidar. Min Hong-gi, de terno, diz que obteve confirmação de que o garoto é um herói. O velho diz que achava que o medidor de herói mostrava que não havia como medir o garoto. Park Seung-chul, vice-presidente da associação, o chama de pirralho insolente porque qualquer coisa que perguntarem deve ser respondida. Então Min diz que tudo isso começou por causa de um plano maldoso do herói Kang Chol-woo. O céu despertou quando estava perto da morte durante o incidente do portão, depois se vingou do cara e lidou com os monstros de Mapo sozinho. Mesmo que parte do que ele fez tenha sido um pouco exagerada, é claro que a força do garoto é insana. Pensando bem, Taewang diz que ele é difícil de lidar, mas sua lealdade não está em dúvida, e ele solicitou uma licença oficial de herói. E como a Hyun o apoia, ele pode pular os procedimentos usuais. Assim que esse nome surge, todos ficam chocados. O Cell é agora oficialmente o 8º melhor S-Rank da Coreia e pode caçar em fendas. Taewang ri de como, no segundo em que o garoto conseguiu a licença, ele imediatamente foi explorar uma fenda em velocidade louca. A parte mais chocante é que ele entrou em uma de nível 2 sem guilda. Park Seung-chul acha que ele está louco e sugere ao presidente que se o garoto voltar vivo, seria bom promovê-lo e revelar sua identidade. Afinal, ele é o 8º S-Rank. Min diz que o jovem pode não querer isso, o certo é perguntar a ele primeiro. O velho diz ao diretor que se outro herói do nível dele aparecesse em tempos como estes, as pessoas se sentiriam aliviadas. Tian diz que entende os dois lados, mas vai falar diretamente com o seu Dodin. E enquanto isso, o Sil está lá fora eliminando mais minhocas assassinas. Ele usa seu poder de fogo, obtido das brasas, e fatia os monstros ao meio. Então ele percebe que seu dreno de mana não é brincadeira. O garoto realmente precisa de uma arma. O jovem chega ao complexo garçom e diz à recepcionista que quer fazer uma arma com isso. Mas o cara diz que só pessoas com reserva podem entrar. A Su tenta falar com ele, mas o cara diz que estão cheios e sem tempo. O herói o agarra pela gola e pergunta se ele é o chefe, mas o cara é só o filho do dono, então o principal manda ele chamar o pai, porque ele veio aqui depois de ouvir que o lugar é bom. O dono aparece, Choi Chul-kwon, e pergunta quem contou pra ele sobre o lugar. Su diz que foi Hyun Jo-yeon, o que choca os dois. Aí o moleque entrega a presa do assassino preto gigante, deixando o homem sem palavras. Depois disso, o herói pede para ele fazer uma espada afiada o mais longa possível. O artesão diz que com materiais não metálicos, se esticar demais, não vai ser durável, então ele vai fazer 2 lâminas médias em vez disso. Irritado, só pergunta se o velho simplesmente não tem habilidade suficiente. É só conectar as duas, ele precisa de uma espada longa, e ele precisa de uma absorção de mana muito alta também. Isso deixa o filho do dono nervoso, porque ele ouviu gente dizer que eles não são tão habilidosos, já que as armas do pai dele têm nível 3 de absorção de mana. Ele pega uma espada e diz que deveria ser nível 5, aí ele aperta a lâmina, fazendo ela brilhar demais, e ela quebra no meio como se fosse isopor. Só diz que se eles vão fazer lixo assim, é melhor desistir. Um tempo depois, Sol está andando por uma área verde e reclama de um ciclope barulhento.
Como esperado, a coisa é partida ao meio com zero esforço. O grandalhão verde até tenta pegar uma árvore para se proteger, mas essa também é cortada ao meio. Mas o monstro se regenera rápido e se prepara para continuar lutando. O que ele não esperava era que Soul já tinha um ataque de fogo pronto, eliminando-o de vez. Ele já sabia que seria difícil manter uma espada de mana por muito tempo. Mesmo assim, ele derrubou um ciclope e coletou seu sangue. Soul entrega pro velho e diz que isso vai facilitar a fusão das duas presas. O homem grita que ele podia pelo menos dizer o que é aquilo, mas o herói o ignora. Agora o moleque tem todos os materiais básicos prontos, mas para aumentar a absorção de mana, ele precisa daquilo, e aquilo só pode ser encontrado em um lugar específico na Terra. Soul liga pra Rain, que está na piscina, e menciona o Brasil. Ela fica confusa sobre a associação mandar um herói para o Brasil, mas aparentemente o governo se uniu à Coreia e eles estão selando a fenda. Monstros brasileiros são super violentos, mas dropam muitas pedras mágicas e o pagamento é bom. Então a guilda deles vai. Zheng diz pra Rain ir e levar aquele cara com ela, porque há rumores de que ele é o 8º herói classe S. Há também um boato de que os dois estão juntos, o que deixa Rain desconfortável, mas ela concorda em ir. Enquanto isso, o velho se pergunta como o pirralho sabia que sangue de ciclope poderia ser usado para colar aquilo. Ele pode fazer uma espada de 1,8 metros de comprimento, e Sol quer empunhá-la com uma mão, com 5 quilos. O artesão acha estranho o moleque ter ficado educado de repente, e pergunta se aquele peso não é demais para uma mão. No final, o velho diz que estará pronto em um mês. Sol se pergunta se uma espada nível 7 aguentaria todo o seu poder, parece que ele vai precisar disso. Ele diz ao homem para apenas fazer a forma por enquanto, porque ele vai buscá-la. E o velho não acredita que o pirralho consiga realmente buscá-la. Nós só não sabemos o que é aquilo ainda. Dias depois, o MC ganha um carro da garota de cabelo roxo, mas ela diz que vale apenas 100 milhões de won. Ele diz que está justo, e por algum motivo ela fica envergonhada. Aí ela pergunta se algo está acontecendo na associação de heróis. Xiaobei diz que eles estão tentando expor a identidade dele, então ele pagou o preço justo. Raizen diz que Taiwan geralmente gosta de negócios justos, mas o principal diz que o cara recebeu a mensagem. Ela diz que apreciaria se ele considerasse a posição dela como sua fiadora, mas ele simplesmente fecha a porta na cara dela. Quando ela entra, ela diz que a associação está uma bagunça por causa do colapso da fortaleza no Brasil, então eles terão que lidar com o resto depois. Hyphen acrescenta que eles terão que selar completamente parte da fortaleza, e o garoto pergunta se ela vai. Cabelo Roxo diz que sim, e ele diz para ela ir com ele, o que a deixa nervosa. Enquanto isso, Kang está pedindo mais dinheiro para a mulher, dizendo que agora não é hora de ser pão duro. Hang reclama que o ganancioso já recebeu 30 bilhões adiantado e ainda está pedindo mais. Ela nunca deveria ter confiado em alguém assim. O herói diz que ninguém mais aceitaria o trabalho, mas a madrasta insiste que existem caras por aí que matariam sem hesitar. Confiante, Kang diz que as informações dela estão seriamente desatualizadas porque seu Dojin é o 8º S-Rank da Coreia do Sul. A mulher grita que isso tem que ser uma piada. O outro cara rebate que se ela não acreditar, ela pode simplesmente esperar até que ele estrague tudo. Essa nova informação deixa Hong muito nervosa, porque se for verdade, ela não pode controlá-lo, então ela acabará pagando a mais. Kong diz que seria ainda melhor se eles se tornassem parceiros de negócios regulares. Hong diz que concordará com qualquer coisa, desde que aquele pirralho seja destruído. O mercenário verifica o celular e diz que a mulher tem sorte, porque a oportunidade perfeita para a missão acabou de aparecer. No avião para o Brasil há 5 S-Ranks: Yoon, Jong Seong-go, Park Hae-oh, Jong Yeon-pil e Ar Seu-dojin. Em São Paulo, na Associação de Heróis do Brasil, alguns caras dizem que chegaram, e alguns deles já entraram direto em ação sem nem parar no hotel para descansar, mas um deles está com medo, os coreanos podem descobrir uma certa informação, o cara barbudo diz que eles só precisam garantir que tudo fique sob controle até que a operação termine. Moraias é o herói tesouro do Brasil, e ele foi derrotado por uma entidade desconhecida e não foi um monstro. A caixa preta claramente captou a forma de um humano, e aconteceu perto da fenda Santorin. Mushal manda mensagem para Zetshu, e aquele lunático já está na fenda mais problemática sozinho. Enquanto isso, eles estão em uma reunião sobre o período de adaptação, que é 2 dias antes de terem permissão para entrar nas fendas. Quando a garota entra no carro para ir atrás do protagonista, Kang a impede e diz que o cronograma ainda não começou. Então Hun responde que ela precisa verificar um local e o homem pergunta onde. Ela diz Santarém. O herói parece pensativo porque a Associação Brasileira disse para eles evitarem aquele lugar. Na área ao redor, a guilda está tensa, exceto por Seijo. Hon diz que como eles já estão lá, o moleque poderia explicar por que está com tanta pressa. E ele responde que é ela quem está atrasada. A garota explica que se Seijo tivesse dito que iria lá, ela teria sabido e chegado a tempo. E ela exige uma explicação de por que ele queria ir lá. O moleque diz que é por causa do croco azul. Hun pergunta o que é isso, mas o jovem não quer responder. Então ela diz que é 3 anos mais velha que o pirralho, então ele deveria respeitá-la como ela o respeita. Seijo responde que ela só precisa falar normalmente. Eles continuam essa briguinha idiota, enquanto os 2 membros da guilda se perguntam se eles realmente podem pular na fenda assim. Eles podem estar com Hyun, mas parece que o novato é quem está liderando. Mas nem todos os novatos são iguais. Seijo Dungeon é um novato recordista. A garota de cabelo roxo pergunta se o herói planeja fechar a fenda. Ele diz que veio lá pelos materiais, então não vai fechá-la. Ele está pegando tudo o que pode. Mas uma garra enorme e afiada corta a conversa, atacando um garoto com tudo que tem.
Todos se posicionam e percebem que aqueles monstros não são brincadeira. Seju diz a todos para saírem do caminho e saca uma espada. O velho disse que se ele quiser o coração do Croco Azul, ele precisará pegar emprestada sua espada. O protagonista não se assusta diante dos monstros e não perde tempo atacando-os. Eles são eliminados em apenas alguns golpes, e o pessoal da guilda comenta o quão forte o moleque é. À noite, no acampamento, eles falam sobre o quão insano Cell foi contra os Crocos Azuis. Mal se consegue contar quantos ele destruiu sozinho, e um deles diz que foi assim que o moleque lutou contra o basilisco. O cara definitivamente não é um herói normal. A Yuan vai até ele e pergunta se ele já terminou de coletar os corações, e ele diz que ela pode olhar. Ela tenta descobrir o que ele vai fazer com tudo isso, mas muda de assunto e pergunta que tipo de carne é aquela. Seal diz que é carne de croco azul e é totalmente comestível, o que a deixa enjoada. Quer dizer, eles têm comida suficiente, por que comer aquela coisa nojenta? Ele apenas diz que ela não precisa comer. John pergunta se é seguro comer aquilo e por que fazer isso quando eles têm tantos suprimentos. A decide tentar, porque Seu diz que é realmente bom. Ela dá uma mordida e percebe que o gosto é muito bom. Então John se aproxima dele e pergunta como ele conseguiu conquistar a garota daquele jeito, porque ela nunca teve namorado. Qual é o truque para levá-la a esse nível? Como fazê-la comer aquela coisa nojenta? Nosso garoto se lembra de sua vida original então. Na Academia Imperial, antes de completar 20 anos, ele conheceu Lady Maisel Grain. Depois dos 20, conheceu a filha da casa Leslie, Luenda Leslian. E em seu último santuário, em um mundo arruinado, conheceu Verônica. Zhang grita com ele, exigindo saber qual é o segredo dele. Zisha explica que a abelha não persegue o mel. A garota diz que essa é a coisa mais cringe que ela já ouviu. De volta a São Paulo, Kang está tentando descobrir por que Hyun entrou na fenda quando a operação ainda nem começou e ela ainda levou Seshu, Jong e a guilda deles. Deve haver monstros valiosos em Santorain, mas de acordo com a associação é apenas insanamente perigoso lá. O herói reclama que qualquer coisa envolvendo Xiashu do Chon é imprevisível, então Hong liga para ele perguntando se o pirralho ainda está vivo. Kang diz que está apressando ele e pergunta se algo aconteceu. Ela diz que o pai dela viu as notícias sobre o garoto ser esse Hank e está insistindo para que o tragam de volta para casa. Kang diz que finalmente encontrou um bom parceiro de negócios e não quer decepcioná-lo agora. Ele não deixará Seixo Dushan sair vivo do Brasil. Depois de desligar, ele diz ao seu assistente para ligar para Takashi e avisá-lo que o pirralho está em um local isolado, então será fácil. Enquanto isso, na floresta, Hyun está preocupada com os monstros perigosos. Há uma fera chamada Lince, que Sishu obviamente já sabe. Ela diz que não vai impedi-lo. Mas ele precisa usar isso, são tampões de ouvido. Então o Lince não pode paralisar sua mente com seu grito, mas Sishu não quer eles. E Hyun insiste que ele não deve subestimar o monstro, porque... Até a Associação Brasileira alertou sobre isso. Claro, nosso herói não poderia se importar menos. No meio da noite, uma raposa-lobo com um olho brilhante os observa. É o Lince. E todos entram em pânico e cobrem os ouvidos. Todos exceto Sishu. A coisa começa a uivar e Hyun não consegue entender por que o cara não está se protegendo. Ele incendeia os punhos e salta para atacar. O Lince tenta fugir, mas Sishu o persegue e a guilda o segue. Então o monstro para de uivar, mas chama sua matilha. Um deles olha diretamente para Hyun, congelando-a no lugar. Sishu cobre os olhos dela, dizendo que não é o uivo, são os olhos. Ele diz para ela manter os olhos fechados e parte para o ataque. Então vem sua primeira forma, Kirito Milagro Rúculo. O milagre nascido de um único ponto. Sua espada dispara bolas de fogo direto no Lince. Seus companheiros de guilda ficam tipo, que diabos é essa técnica? E logo sua espada inteira está envolta em chamas perigosas. Os monstros nem têm tempo de fugir de um ataque tão forte e preciso. Todos se protegem da onda de choque. A destruição que ele deixa para trás é massiva. Basicamente não resta nada dos linces, e um pedaço enorme das árvores foi incinerado. Os que sobreviveram, basicamente, já estão mortos de qualquer jeito, queimados até virar carvão. Na verdade, um ficou para contar a história, e ele tenta pateticamente usar seu poder de paralisia para costurar, é simplesmente embaraçoso. Ele diz que vai guardar esses olhos porque serão úteis. Todos estão sorrindo dizendo que isso foi inacreditável e que nem é nível humano. Eles até acham que ele é mais forte que Chabri Alphonse, ou que ele está no nível de Kane Lester, o herói mais forte do mundo. Enquanto caminham, algo começa a rastejar da água turva da floresta. São criaturas sedentas por sangue, parecidas com zumbis. Um dos membros da guilda diz que eles têm zero consciência porque você sabe que os mortos não têm cérebro. Os zumbis avançam e são atingidos por um soco tão forte que os elimina de vez. E lembre-se, além de ser forte, Salbei é insanamente rápido, então ele os elimina quase instantaneamente, enquanto a guilda fica parada assistindo o show. Depois disso, Rien pergunta onde ele aprendeu esgrima, porque ela também quer aprender. Ele sabe que em um mundo pacífico ela não vai precisar muito, então ele apenas pergunta quando ela usaria. A garota de cabelo roxo fica brava por ser dispensada, porque olá, ela é esse rank 2, e diz que vai usar pelo menos uma vez antes de morrer. Eles continuam discutindo como um casal idiota, e então finalmente se dirigem para a fenda. Zeng acha que foi graças a Kalbei que eles limparam tudo sem nenhum problema real, e que da próxima vez que entrarem para fechar a fenda será super rápido. Ao entrarem, Hyun reconhece uma voz gritando em japonês: é Ryoma Takashi, ex-Yakuza, herói esse rank da guilda Tegoku. O cara sinistro diz que hoje ele finalmente ia se divertir com Juyun, e esse pirralho está atrapalhando.
Ele diz pra Sal se afastar rápido ou ele terá o rosto esmagado ou pior. Sal comenta que seus companheiros de equipe não gostam muito dele, o que faz Hyun perceber que o cara entende japonês. Sal Dojun mesmo estudou japonês, então está em suas memórias, mas o que importa agora é que Takashi está furioso. Os capangas do japonês começam a reclamar que o moleque ofendeu o chefe deles. Nosso herói nem liga. Tensão, Jung acha isso uma bagunça, até pra Sal, porque o cara é o quinto melhor do Japão, então ela tenta acalmar os dois lados e evitar que vire um desastre, mas Takashi manda a vadia calar a boca. Isso deixa os colegas de guilda dela furiosos, e a coisa fica ainda mais complicada. Jong se apresenta dizendo que é da guilda coreana Magnolia Violeta, e pede pra todo mundo relaxar. O japonês diz que nunca ouviu falar delas, e pergunta se ela tá procurando um homem. Se for, pode esperar. Jung tenta intervir, mas o cara agarra o braço dela e Soul se move pra protegê-la e leva um soco na cara. Takashi diz que vai matá-lo depois e resolver os negócios, mas por enquanto o garotinho deve esperar. É aí que Sal percebe que é uma provocação planejada e ele vai cair na isca. Então ele dá um soco pesado no valentão, jogando vários metros pra trás. O protagonista manda todo mundo se afastar e diz que deu o primeiro soco, é legítima defesa. A turma do japonês se prepara, mas o moleque avisa que agora é 1 contra 1, os peixes pequenos que sumam. Aí o Takashi tira a camisa e mostra o físico de Deus. Jang reza baixinho pra Cal só matar ele na metade. Sem perder tempo, o moleque pisa na cabeça do cara, esmagando o rosto dele no chão. Depois ele emenda um combo, lançando-o pra longe de novo. Takashi fica chocado, se perguntando como esse pirralho pode ser tão forte, ele percebe que vai morrer, e entra em pânico. Então ele sai correndo, apavorado, mas no segundo seguinte, Tsao já está bem na frente dele. O protagonista diz que acha que alguém mandou ele começar essa briga, e ele pode adivinhar exatamente quem. Takashi implora por misericórdia, mas nosso herói não tá muito afim disso. O moleque acerta um soco monstruoso no lado direito do rosto dele, e Takashi cai no chão, provavelmente apagado para sempre. Zong esperava, mas não achou que seria tão humilhante. Então Su pisa na nuca do japonês, e a garota de cabelo ciano pede pra Hyun dizer algo, ou isso vai virar um funeral. Ela grita pro moleque parar e não matar ele, mas Su diz que vai assumir a responsabilidade. Ela agarra o braço dele e começa a dizer que ele não deveria fazer algo pelo qual teria que se responsabilizar em primeiro lugar. Enquanto a guilda de Takashi tenta ajudá-lo, Su insiste que é melhor exterminar lixo como aquele. Jang diz pro moleque não se rebaixar assim, e Hyun diz que o valentão já aprendeu a lição, e ela diz pros capangas do Takashi nunca mais mexerem com ninguém, e eles se ajoelham, mas isso não é o suficiente pra... Ele quer que todos eles coloquem a cabeça no chão. Ele até diz que Yakuza corta o dedo mindinho quando erra. Isso os assusta muito. E eles começam a implorar por misericórdia pra humilhá-los. Só os faz repetir que são lixo e pedir desculpas. De volta ao Brasil, em São Paulo, o presidente não acredita. Um S-Rank naquele nível acabou aleijado por causa de um único homem. Ele esperava que Coreia e Japão trabalhassem juntos para fechar a fenda de Santarém. Mas se isso for verdade, não há nada para a Associação Brasileira se envolver, então eles deixarão para os coreanos e japoneses. Daniel pergunta se algo perto da fenda parecia diferente, mas Jong diz que não. E se Seo Do-jun foi mencionado tanto no relatório, por que ele não está na sala com eles? Dizem que o herói teve que resolver algumas coisas. Aí está ele no hospital segurando um buquê de flores. Seo manda Takashi ficar quieto e coloca o olho do Link perto do único olho bom dele. Então pergunta o que aconteceu. O homem sussurra que graças a lixo como ele causou problemas para as guildas coreanas e que os Yakuza são idiotas. Rumores sobre a luta entre os heróis coreanos e japoneses se espalham rápido. Taiwan menciona como há notícias sobre Seo Do-jun todos os dias. Sua assistente pergunta se é verdade que a associação japonesa desistiu de investigar. Mas aparentemente o próprio Takashi disse a eles para não fazerem nada, deve haver algo que até o Japão quer evitar. Em breve, graças ao novo herói, esse rank, o equilíbrio do mundo dos heróis vai tremer. A operação para fechar a fenda brasileira é amanhã. Os coreanos interagiram com heróis de todo o mundo e compartilharam seus planos. E uma festa pré-batalha está prestes a começar para aumentar o moral. E sem dúvida, a estrela é Seo Do-jun. O boato de que ele espancou Takashi se tornou global. Todo mundo está falando sobre isso e o moleque não se gaba. Jang pergunta a Hyun se comparados ao jovem. Eles são apenas medianos, mas a de cabelo roxo não está ouvindo. Ou está conversando com Gloria Tyler, uma S-Rank americana e a heroína mais bonita do mundo, a garota com cicatriz dá um tapa no amigo e pergunta por que ela está apenas sentada ali. Hyun se aproxima totalmente envergonhada. Gloria se afasta, diz que foi divertido e o chama de Castle. A garota pergunta se o protagonista tem um nome em inglês. Shio explica que esse é o nome que ele usava antes de começar a ser chamado de Dujin. Isso faz Hyun se perguntar se ele morou no exterior quando criança, e a incomoda que ele nunca tenha mencionado isso. Enquanto isso, Kang observa os dois e chama Takashi de idiota por não conseguir pegar um cara como aquele. Então o trabalho vai cair nele em vez disso. É aí que Hyun diz a Seo para ter cuidado, porque mesmo que ele seja forte, os inimigos nem sempre lutam de forma justa. Ela acrescenta que Takashi tem aliados próximos, mas o cara não quer ouvir, porque eles provavelmente são como ele, covardes e fracos, agindo como se fossem durões.
Ele diz que não é problema e olha direto pra Kang. Isso deixa o homem furioso, pensando que ele quer matá-lo com as próprias mãos. Mais tarde, na entrada da fenda, Jang percebe que é diferente das outras, nublada e escura. Mas sua colega de equipe não está assustada, afinal elas têm 2 heróis desse rank com elas. Então todos se preparam para entrar. Mas Soo está sentindo algo estranho e Myung pergunta o que é, nem mesmo Jong sente algo diferente, mas o garoto diz que a concentração de mana aumentou, alguém está nas sombras, esperando atingir 30%, o Ser os chama de insetos e diz que gostaria que todos morressem apenas com isso. A guilda começa a sentir dor e sufocar, só pode dizer que a qualidade dessa mana é totalmente diferente, mais densa do que na Floresta Partitua, e percebe que é a primeira vez que ela o vê tão tenso, algo sério está acontecendo. Jen diz a todos para se acalmarem, porque é uma característica dessa fenda, e como seus corpos se sentem mais pesados, eles precisam ficar alertas. Ela diz a Hyun e Soo para se concentrarem em proteger a formação. Hyun concorda, e o protagonista sabe que esse é o movimento mais seguro. Todos eles decidem avançar, porque o objetivo é fechar a fenda. Enquanto Soo entrava na fenda de Santoran, uma equipe de caçadores franceses, coreanos e brasileiros estava fechando outra fenda em manas, e eles estavam sendo brutalmente atacados por abelhas assassinas. Park Hyo percebe que não faz sentido, porque abelhas são monstros que até os C-Ranks podem caçar, e ainda assim até os A-Ranks estão sendo despedaçados, o herói sente seu corpo ficar pesado, normalmente ele seria capaz de picá-los facilmente. É difícil saber quantas pessoas vão sair de lá vivas. Em Santarém, um bando de orcs está atacando nossos heróis. A equipe está confusa, porque normalmente orcs negros não são tão fortes. Todos estão dando o máximo, mas não está adiantando nada. Então Yun salva sua colega de equipe de um golpe potencialmente fatal, e ela imediatamente contra-ataca o monstro enorme musculoso. Com velocidade insana, ela circula atrás dele e o chuta na nuca. Depois ela dá a volta de novo e pisa na coluna dele. O orc perde o controle e tenta cortá-la com um machado, mas acaba acertando um dos seus porque ela é muito rápida. Em seguida, Hyun acerta outro golpe pesado e a fera voa. Seus colegas de equipe quase se esqueceram de quão forte ela é, já que tem assistido Seu lutar tanto, mas ele também está destruindo eles. Shang está preocupada que eles encontrem esse nível de problema logo na entrada, mesmo com os dois fechando não será fácil. Seu aponta para Hyun uma ondulação negra no orc que só se vê se focar. É por isso que os monstros estão ficando mais fortes. É mana escura. Minutos depois, nossos heróis já estão lutando contra um tipo diferente de monstro, ghouls do pântano, e eles também são fortes demais. Todos estão lutando. Um deles levou um golpe forte o suficiente para rasgar sua armadura de combate. Xuan protege sua colega de equipe de um golpe fatal. E ela percebe que se os ghouls do pântano são assim, os Velkhara serão ainda piores. Se todas as fendas do mundo estiverem turbinadas assim, isso é um problema enorme. Na fenda de Manos, Park Hyo percebe que os heróis desse rank brasileiros e franceses estão mortos. Eles foram aniquilados por apenas alguns Velkhara. Em Santorin, Cell está dizendo a mesma coisa. Esses monstros infundidos com mana escura são muito perigosos. Hyun só agora percebe que essa ondulação que os está tornando mais fortes é mana super concentrada que foi injetada diretamente em seus corpos. Mas a garota nem sabe o que é mana. Ela acha que é coisa de videogame. Sil suspira e ela pergunta se essa coisa realmente existe na vida real. Então o cara explica que a diferença entre um herói e uma pessoa normal é ter mana ou não. Um mundo sem toda a ideia de mana parece muito estranho pra ele, mas isso apenas significa que tem sido bem pacífico até agora. Infelizmente, essa paz não vai durar muito, e Cell esmaga os ghouls do pântano com os punhos. Yun pergunta se de todos os tipos de mana, a mana escura é a que energiza os monstros, e ele diz que é basicamente como esteroides. Ela pergunta como ele sabe tudo isso, mas ele diz que o estranho é que ela não sabe. Depois de sair do território do Ghoul do Pântano, a guilda seguiu o conselho de Seu para evitar os Velkhora e se moveu mais devagar. Mas no caminho eles encontram algo estranho, Velkhora alimentando casulos. Isso significa que eles devem estar por perto, e todos precisam ficar alertas. Ainda assim, Sil diz que o perigo real está bem ali, e chamas aparecem em sua mão. Seus colegas de equipe querem saber se ele é um mago, mas ele os ignora, dispara direto nos casulos e diz que Velkhora, que absorveu mana escura, a usa para controlar os mortos como fantoches. Se eles não os destruírem, serão cercados e aniquilados instantaneamente. Agora tudo o que resta é derrubar a criatura real. Então Zhang percebe que, embora seja sua primeira vez em uma situação como essa, ele já sabe tudo. É loucura. Não é apenas força, é algo além do humano. Qian pede a Seu para ser honesto e dizer se ele está vivendo uma segunda vida. Seu sorri, lembrando do passado, e pensa que é meio que assim, mas ele não responde. Em vez disso, pergunta quanto tempo falta até chegarem ao núcleo da fenda. Jang diz que depois da floresta eles estarão na metade do caminho. Seu diz que vão fechar hoje, o que choca a todos. Ele poderia fazer isso, mas o resto da guilda não pode. A maioria deles já gastou toda a sua energia. Então ele diz a todos para descansarem, que ele cuidará dos Velkhora e voltará. Sem esperar por uma resposta, ele parte em alta velocidade. Seus colegas de equipe ficam chocados quando percebem que ele ainda tem tanta força. Após alguns minutos de corrida, ele encontra o monstro, uma aranha gigante, sem perder tempo. Ele corta as pernas esquerdas dela com sua espada. O Velkhora solta um grito agudo e atira teias nele. Focado C. Corta todas elas e usa a abertura para desferir golpes limpos e precisos no inseto monstruoso. E assim, o C, de rank. Seu derruba facilmente, ele percebe que graças a absorver mana com sua técnica, ele nem está cansado.
Quando ele volta, Hyun diz que caçar um Velcora sozinho nem parece real, e ele não parece cansado, Seo. Diz que não sente nenhum monstro na floresta, então é hora de descansar. Um tempo depois, ele está cozinhando carne, e um colega de equipe pede um pouco. Ele brinca que talvez Seo seja tão forte porque come coisas assim. Isso deixa o herói curioso, então ele pede um pedaço também. Enquanto isso, Seo pensa que a carne é basicamente só para encher o estômago. Mas ei, se eles querem ficar mais fortes, tudo bem. Então ele lhes dá um pequeno presente, passando um pouco de sua mana para eles. Os dois bobos dizem que se sentem cheios de energia, então Chung diz que se continuarem reto, chegarão ao núcleo da fenda, mas como todos estão exaustos, é melhor ir amanhã. Seo acha que eles deveriam fechar hoje, mas suas mochilas já estão cheias. Kyun diz que está cansada porque os monstros estão turbinados. Eles precisam do máximo de corações de crocodilo azul e outros materiais possível, coisas que só se encontram no Brasil. Mas com o aparecimento de mana escura, tudo mudou porque variáveis aleatórias nunca são um bom sinal. Algo sobre isso incomoda Seo, mas ele apenas esvazia sua mochila e diz para eles levarem para o hotel. Então ele diz que fechará a fenda rapidamente e os alcançará. Seo continua sozinho, eliminando todos os tipos de monstros turbinados e coletando valiosas pedras mágicas. Enquanto isso, a equipe está voltando, e Jong está preocupada com ele. Kyun diz que o cara ainda tem muita energia. Ela se sente envergonhada até de se chamar de Rank A ao lado de Seo. Não pode haver ninguém como ele em nenhum lugar do mundo. Enquanto isso, ele está derrubando um bando de enormes orcs negros, há muitos deles, mas obviamente isso não vai detê-lo. Ele forma uma bola de fogo massiva e a arremessa direto nos monstros em seu caminho. Nenhum deles sobrevive para contar a história. Quando a equipe chega do lado de fora da fenda, já é dia. Seo não parou de lutar o tempo todo. Ele está coletando um monte de corações e pedras mágicas pelo caminho, já que cada um deles deixa um monte para trás. Na Associação de Heróis do Brasil, todos estão comemorando porque a fenda foi fechada, mas então eles mencionam a guilda que estava lá, saiu 10 minutos atrás, o que deixa todos confusos. 10 minutos antes, Seo lutava contra um ogro gêmeo de 2 cabeças, que segundo ele, é uma criatura que evoluiu muito rápido por causa da mana escura. E ali está o núcleo da fenda, bem atrás daquela coisa feia e grande. Seo se prepara para acabar com isso de uma vez por todas. Ele faz sua espada explodir em chamas, dando início à segunda forma do estilo espadachim vandiano, dizendo Grimório da vovó, fora! A magia se desdobra em linhas. É um ataque brutal, que atinge o ombro direito do ogro. Seo sorri e diz que está só começando, então ataca de novo. O monstro grita de dor e tenta esmagar o garoto, mas Seo desvia. Sua espada incendeia novamente, e ele acerta um monte de golpes limpos e precisos no ogro de 2 cabeças. No processo, o grandalhão perde uma perna e algumas outras partes, incluindo a vida. Agora o núcleo está bem na frente dele. Mesmo tão perto do centro, a concentração de mana escura não mudou, o que significa que não vem do núcleo. Nosso protagonista percebe que alguém causou tudo isso. Para inundar uma fenda com tanta mana escura, você precisaria de um senhor morto-vivo ou um lich imperial. Mas se eles estivessem realmente lá, a maioria da vida na Terra já seria zumbi. Então é difícil dizer com certeza. De qualquer forma, se for uma força externa, fechar a fenda não vai resolver. Ainda assim, Seo desfere um soco pesado no núcleo roxo, despedaçando-o completamente em um monte de pedaços. De volta ao QG, o presidente Daniel está lendo os relatórios com uma expressão chocada no rosto. De um lado, em uma equipe de 3 países, apenas um esse rank sobreviveu. E a outra equipe não só fechou a fenda, como todos os membros saíram vivos. Relatórios das outras equipes nas fendas chegaram, e a maioria falhou e está voltando. O presidente está confuso porque cada equipe tinha pelo menos um herói esse rank, então a única equipe que teve sucesso foi a de Hyun, a equipe coreana. Mas a fenda só fechou depois que eles já tinham saído. Hyun deve chegar ao QG a qualquer minuto, e Daniel precisa falar com ela. Levou 1 hora para chegar ao QG brasileiro depois que saíram da fenda. Nesse tempo, Seo já tinha fechado a primeira e entrado na segunda, e ele percebeu que o núcleo desta está debaixo d'água. Enquanto isso, Hyun está contando toda a história para o presidente, e ele não consegue acreditar. Ela diz que os outros S-Ranks morreram em suas zonas. Ela explica que se não fosse por Só, ela também estaria morta. O cara não quer acreditar que os monstros ficaram mais fortes por causa dessa mana escura, e ganharam poderes que podem derrubar heróis S-Rank. E ainda pior, esse Seo Dojun é mais forte que tudo isso. Além disso, eles receberam relatórios de que várias fendas no sul foram fechadas. Hyun acha que talvez a mana escura não tenha aparecido lá. Mesmo assim, eles não podem baixar a guarda, o nível de perigo é mais alto do que nunca. Ela disse a Daniel que a cor da entrada mudou, e essa é a única maneira de saber por enquanto. Ele faz uma ligação, basicamente gritando para que verifiquem a entrada de todas as fendas no Brasil imediatamente. Quando ele sai da sala, Hyun liga para Taiwan e conta tudo, mas na Coreia tudo está normal, sem mana escura. Mesmo para esse ranks, lutar contra um monte de monstros nesse nível de poder é demais. E se um monstro-chefe ganhar esse tipo de poder, será um desastre. Todos precisam se preparar. Em fendas com rios, lagos ou ilhas, o núcleo geralmente fica submerso, mas obviamente humanos não podem respirar debaixo d'água, então não muitos heróis podem lutar com força total nesses ambientes. O herói neozelandês Ivan Looper é um S-Rank, que se especializa em combate subaquático. Ele cobra caro para lidar com fendas subaquáticas, porque depois que ele despertou como herói, ele ganhou a habilidade de respirar debaixo d'água. Lá embaixo a mana escura é ainda mais densa, mas Cell entra de qualquer jeito. Está escuro lá embaixo, provavelmente por causa da mana. Primeiro o protagonista se estabiliza na água, depois se ajusta à resistência.
Assim que ele chega ao fundo, um monstro marinho gigante o ataca. É um Arracon, que se enrola no garoto como uma cobra. Seu foca seu poder e explode a coisa no meio, dividindo-a em 2 pedaços nojentos, e logo piranhas assassinas aparecem para comer os restos. Se até o Looper visse isso agora, ele ficaria completamente chocado. Nosso herói nem se preocupa em se estabilizar, ele mantém controle total do corpo. Seus pés estão firmes no chão, e ele está desferindo socos na mesma velocidade que em terra. Mas são muitos inimigos de uma vez. É aí que ele nota algo no fundo, um peixe preto assustador, com os olhos brilhando. O garoto não esperava encontrar um Aracromos ali. Em seu antigo mundo, todos que se tornaram lendas tinham uma coisa em comum. Caçavam Aracromos quando ainda eram ninguém. Jill não pode deixar uma chance maluca como essa passar. A coisa não tem predadores naturais. Qualquer coisa que enfrenta acaba tendo um subespaço criado que engole a presa inteira. Nosso herói engole um pouco de água e começa a ficar sem ar. Matá-lo na porrada seria fácil, mas aí ele não conseguiria o subespaço dele. O jeito certo é suprimi-lo com mana pura, e aquele espaço se tornará dele. Com isso, o protagonista se transforma em luz, e tudo ao redor dele é destruído, mas nessa velocidade, ele vai ser empurrado para trás, então o herói foca mais, despejando ainda mais mana. No processo, ele absorve a mana escura das profundezas. Seu nariz começa a sangrar, e talvez isso seja demais para seu corpo atual. Hora de ir com tudo, de uma vez. Lá na superfície, uma parede de água explode para cima junto com peixes e Arcel, que agora tem o subespaço Ecremoses. Quando ele acorda, está em outro lugar com pássaros bicando ele. Ele solta um espirro enorme que assusta os bichinhos. Ele nota que sua mana aumentou em comparação com antes, então sim, valeu a pena. Mas a maior vitória de todas foi o subespaço. Ele joga suas tranqueiras lá e se espreguiça. Não há mais nada a fazer nessa fenda, então ele vai fechá-la e voltar para a cabana. Enquanto isso, na Associação de Heróis Coreana, as mortes são confirmadas. Taewang está chateado porque perderam pessoas que realmente não podiam perder. Ele também menciona que seu Dojun conseguiu fechar alguns pontos, ele é ainda mais impressionante do que o esperado. Com o incidente Takashi sendo um tópico tão quente, as consequências serão ainda maiores. E nas fendas coreanas, não há anomalias como as do Brasil, mas você ainda não pode baixar a guarda por um segundo. O presidente do Brasil, Daniel Lopes, é mesquinho e vai querer tirar o máximo de Cell enquanto ele estiver em solo brasileiro. O assistente aposta que o presidente Lopes acabará sendo o único a ser pressionado pelo garoto. Taewang Hee, lembrando que o pirralho não é um cara qualquer. No Brasil, Daniel reclama que é muito caro. Seu diz então que não há nada para conversar, mas o presidente o chama de volta. Ele diz para pensar na segurança do Brasil, porque essa é a missão dele como um herói S-Rank. Mas o jovem diz que fechou 2 fendas sozinho. Os heróis brasileiros ainda não fecharam as deles. Então Cell acrescenta que a segurança do Brasil não tem nada a ver com ele. Se as fendas da Coreia fossem assim, o cara não estaria enviando seus heróis. O assistente diz que a situação é crítica. Todas as fendas em um raio de 500 km centradas em Santarém estão inacessíveis. Se algo assim acontecer novamente, será o fim do Brasil. E diz então que é simples. Apenas faça o que Seu pediu, comparado à segurança do Brasil não é muito. Daniel concorda e diz que para cada fenda fechada, ele receberá 50 milhões de dólares americanos. Seu diz que pelas 2 já fechadas, 100 milhões de dólares americanos precisam ser depositados. Com esse tipo de dinheiro, ele facilmente conseguirá a casa mais segura que o Seo Ji-jun original pediu. A promessa foi cumprida. Espero que o garoto esteja satisfeito, então a associação concordou e Seo assinou um contrato que o obriga a ficar quieto. Houve um funeral para os heróis, e todos estavam tristes. Depois disso, a guilda está almoçando quando John pergunta se Cell vai para a próxima fenda com eles. Mas o garoto ainda não decidiu, porque enquanto ele está fechando uma, a equipe pode ir para a entrada da outra. E John diz que assim eles fecham aquela fenda juntos, então eles podem resolver tipo 3 por dia, pelas que eles fecham juntos, eles receberão uma parte da recompensa dele. Seo também diz a Hyun para não exagerar, apenas ficar segura. Todos acham que os dois estão namorando. Mais tarde, já dentro da fenda, um ciclope tenta atacar o herói. O garoto sorri sabendo que está prestes a ganhar mais dinheiro. Seu soco acerta bem na bochecha do ciclope, esmigalhando seu rosto, mas não o derruba. O que faz Cell perceber que este é forte. Então, quando o ciclope avança contra ele, o garoto decide tentar uma nova técnica. Ele pisa no braço do monstro e o chuta direto no rosto, mas o monstro musculoso ainda está bem, e agora está furioso. Então, bem quando o Ciclope estava prestes a socar o garoto, Cell abriu seu subespaço e o punho dele foi para o nada. Então sua mão apareceu em outro subespaço, socando a parte de trás de sua própria cabeça com força. Cell percebe que isso não é eficiente em uma luta, porque o custo de mana é muito alto. Então chega a notícia de que a fenda de South Maru foi fechada. Daniel não acredita que foi fechada em apenas 8 horas. E o dinheiro foi depositado na conta de Cell. A esse ritmo, eles vão gastar bilhões em poucos dias. O presidente percebe que não podem deixá-lo levar tudo, mas se pagarem atrasado, Cell pode simplesmente desistir. Daniel ordena que chamem imediatamente todos os heróis A-Rank e B-Rank próximos e formem uma equipe para competir com ele. A recompensa será de 10 milhões de dólares americanos e eles terão suporte total.
Agora é Seo Do-jun contra a Aliança Internacional de Heróis. Qual lado fechará mais fendas? Kang já recebeu a mensagem, e seu assistente diz que os rumores de que os S-Ranks morreram estão deixando todo mundo nervoso. Então o cara diz que 10 milhões não é muito. Mas como será fácil, tanto faz. Ele percebe que todos vão juntos como uma equipe, o que será chato se acabarem presos com Seo. Mas então eles notam que o nome do pirralho não está na lista, nem o de Hyun Joo Young. Isso é suspeito. Enquanto caminham, a garota pergunta ao protagonista se a associação está pagando corretamente. Ela diz que os pagamentos devem ser um fardo enorme, então eles reuniram todos os outros heróis. Hyun acha que o garoto está sendo generoso e a associação é quem está sendo sorrateira. Eles já separaram os fundos que prometeram a Seo, então dinheiro não é mais o problema. Algo mais é, assim como a Associação Brasileira esperava, a competição trouxe resultados rápidos de ambos os lados. Às 15 horas, a fenda A035 foi fechada por Seo e pela guilda Flor de Seda. Às 17 horas e 10 minutos, a fenda C012 foi fechada pela Aliança de Heróis, um S-Rank e 5 A-Ranks levemente feridos e 2 A-Ranks gravemente feridos. Às 21 horas e 50 minutos, a fenda A037 foi fechada por Seo sozinho, e com as coisas se movendo assim, vários dias se passaram, e todos na associação têm olheiras. As fendas de mana escura estão sendo fechadas rapidamente, mas as normais estão sendo ignoradas. Agentes estão monitorando as coisas 24 horas por dia, mas qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. E então, de repente, Seo Do-jun e os heróis finalmente fizeram algo. A fenda B041 foi fechada e finalmente acabou. O assistente diz a Daniel que todas as fendas em um raio de 500 km de Santarém foram fechadas. Todas as de mana escura foram seladas, mas ainda há algumas normais que poderiam ser resolvidas em um dia. Haverá uma festa de confraternização para os heróis e agentes que trabalharam duro. Lá, Zhang vai até o presidente para se despedir, porque eles estão voltando para a Coreia. Daniel diz que ainda há um monte de fendas. Eles deveriam terminar a operação. Eles dizem que sua equipe foi designada para Santarém desde o início, agora eles precisam ir para casa. O presidente insiste que pelo menos Seo fique para trás, e pede para falar com o garoto em particular. Yun diz que o garoto já ganhou muito dinheiro e conseguiu muitos materiais, então ele deveria ir embora, mas talvez a garota só queira ficar perto de si. O garoto para de falar com Daniel e vai encontrar a Raposa Branca. Então Jong insiste para Yun ir verificar se eles estão flertando. A garota de cabelo roxo ouve a mulher dizendo a Castle para pensar bem, porque é uma grande oportunidade para ele. A heroína começa a ficar paranoica que ela o chamou para pedir para ele morar com ela. Glória diz que esperará pela resposta dele, e se diz que pensará sobre isso. Hyun percebe que a mulher é linda, mas a expressão do garoto é a mesma de sempre. Talvez o cara seja impotente. Se volta e pede a Glória para convidá-lo para o mercado de ouro. Hyun sabe que é um leilão anual para a elite realizado em Las Vegas, mas ela não entende por que o garoto gostaria de ir. Mas a mulher diz que a condição é que ele vá à casa dela uma semana antes. Isso deixa a garota louca de ciúmes. Glória diz que ele pode pensar sobre isso e envia o convite VIP. Então Kang se aproxima e fala sobre como tanto a garota coreana gostosa quanto a garota americana gostosa estão nas mãos de Sei. Yun sabe que o cara está tentando criar confusão. O homem ri alto e atrai a atenção de todos, então diz que não está planejando nada, apenas quer apresentar um amigo, e é Takashi, que por algum motivo já está fora do hospital. Daniel não convidou o japonês por causa de coisas assim. Sei diz que ele parece melhor, e Takashi diz que graças ao pirralho, ele teve uma experiência valiosa. Nervoso, o presidente diz que o herói se recuperou, ele não achou que o cara fosse sobreviver, então nem o convidou, e diz que há um sofá confortável ali para ele sentar e para os dois conversarem direito. Kang perde a cabeça com isso, seu plano super cuidadoso não deu certo, o cara diz que Takashi realmente deveria descansar, porque as feridas que Seis lhe deu devem doer ainda. Ele até pergunta se Takashi recebeu um pedido de desculpas, então Seis pergunta a Takashi se a Yakuza é lixo. O cara não acredita que o pirralho disse aquilo. Sem medo nenhum, o moleque repete e ainda acrescenta que eles não contribuem em nada para a sociedade. O Takashi parece que vai atacar e o Kang tenta impedir, mas o japonês encara ele com um olhar faminto. Ele toca uma gravação, é alguém dizendo que tem uma certa pessoa no Brasil que precisa ser eliminada. Seo Do-jin, eles só precisam lidar com o moleque dentro de uma fenda. E também, já que estão no Brasil, seria legal pegar umas gatas. O cara quer aproveitar a chance pra dar em cima da Glória ou da Hyun Jo-yeon, porque ela passa uma vibe de nunca ter namorado. Seo não achou que os olhos da Lynx seriam tão eficazes. Kang Yeon-pil pegou o oponente errado, de agora em diante ele vai sofrer bem devagar até desejar estar num caixão. O homem diz que o cara da Yakuza estragou tudo e ele acerta um soco certeiro na barriga dele que provavelmente acabou com o sujeito. Kang sai correndo e Daniel manda eles irem atrás dele. Yun grita que Seo deveria pegá-lo, mas o moleque nem se mexe. Ele poderia ter impedido tudo isso. Foi definitivamente uma noite chocante. O incidente se espalhou pelo mundo todo instantaneamente e atingiu a Coreia e o Japão com força. Ambas as associações de heróis ficaram quietas, enquanto a mídia desenterrava todo tipo de história sobre Kang e Takashi. E o Hong, claro, não está nada feliz. Depois de destruir a casa inteira como qualquer garota rica e furiosa, ela pergunta o que aconteceu com Kang Yeon-pil. O careca diz que a Interpol e a Aliança Mundial de Heróis estão atrás dele, mas aparentemente ainda não o pegaram. Hong está tensa e espera que o cara morra tentando resistir. Aí ela pergunta sobre pontas soltas, mas isso já foi resolvido. Algo a incomoda e está naquele telefone porque é pessoal, e só a família dela sabe o número, mas tem uma mensagem recente, é do Kang, dizendo pra ela cooperar ou ele vai vazar as provas.
Ela grita que estar ligada ao Yonpyo é um desastre e joga um vaso no careca por ser lento demais. Ao sair do quarto, ela dá de cara com o pai de Seo-kyung Choo-hong-hee-ju. Ela fica chocada em ver o pai ali e nem sabe o que dizer, aí leva um tapa na cara na hora. Ele pergunta se Hong acha que o pai dela é algum velho apodrecendo, e ela leva outro tapa para fixar a ideia. Kyung Cheo pergunta se ela realmente achou que ele não descobriria. Ela mandou Kyung matar Seo Tudin. A linhagem deles produziu um herói S, o velho quer muito que o garoto volte para casa. Ele não aguentava ver o grupo rival crescer graças a Jang Sun-ko, mas agora ele também tem uma chance. Mas primeiro, os dois precisam decidir como ela vai limpar a bagunça que fez. Enquanto tudo ao redor de Kang Kyung-kyo virava caos, o grupo do Sol voltou para a Coreia. O moleque fez uma grana e tem os materiais pra espada, mas Hyun tá curiosa sobre uma coisa. O moleque deixou o Kang escapar de propósito? Sorrindo, o protagonista diz que sim, e que isso vai levar ao próximo passo. Em Seul, a irmãzinha dele está se empanturrando de hambúrgueres, porque quando ele chegou em casa e viu a família, ficou chocado. A saúde da avó estava muito ruim. Hyun não a levou pro hospital nem contou pro irmão porque, bem, ela é só uma garotinha. O dinheiro que o So conseguiu veio de arriscar a vida, então a avó não deixaria Hyun usar sem cuidado. So explica que ir pro hospital porque você está doente não é desperdiçar dinheiro. Ele sussurra no ouvido da velhinha que foi pro Brasil e fez muito dinheiro. Então vai cuidar dela. Com a avó no hospital, os dois a visitavam todo dia, e comiam hambúrgueres depois. E naquele mesmo dia só foi ver o artesão, que o elogiou porque o coração do crocodilo azul está em perfeito estado. Então a espada ficará ainda melhor. Vai levar 3 semanas e o homem começa imediatamente. O herói quer pedir mais uma coisa além da espada. Ele tira a seda Velcora da mochila junto com um saco de veneno. O velho tem que fazer uma armadura com isso, mas do tamanho da irmãzinha dele. A defesa da armadura de seda Velcora é insana, e muitos heróis a adorariam. Então o artesão pergunta se a irmã dele é heroína, mas o Só quer que pareça roupa normal. Não é pra lutar, mas o velho diz que crianças crescem muito rápido, então ela só vai poder usar por uns 2 anos no máximo. Aí o Só tira uma garrafinha de líquido verde da mochila. É extrato de Talapu. Se você misturar nos materiais do tecido, ele fica elástico. Tailapu é um tipo de monstro vegetal super comum, o velho nem sabia disso, e pergunta onde o moleque aprendeu tudo isso. Su diz que é sua segunda vida. Depois disso, uma pessoa misteriosa caminha pela cidade, entra num café subterrâneo e diz que o dono deve ter bom gosto. Ele veio encontrar alguém e queria discrição. O cara de óculos é Park Seung-woo, 52 anos, ex-secretário executivo que agora trabalha como freelancer. Ele está lá para encontrar So Dojin, e logo diz que o moleque está em todas as notícias. So conseguiu o contato dele através de Hyun Joo-hee, que disse que Park ajuda heróis quando eles querem resolver as coisas discretamente. Park diz que pode fazer qualquer coisa, desde que não seja ilegal, e pede um expresso. So diz que quer construir uma casa, e Park responde, então não vai ser nada normal, né? So explica que precisa que seja a casa mais segura do mundo, em Seul, com um orçamento de 500 bilhões de won. Park cospe o café nele todo, e só pergunta se é a primeira vez que ele lida com um orçamento assim. Park diz que com dinheiro assim, não é uma casa, é um castelo, o que na verdade interessa ao Su. Su oferece um orçamento ainda maior, 1 trilhão de won. Park pergunta se Su sabe qual é a casa mais segura da Coreia agora. Su adivinha que é a casa do presidente Oh Young-yoon em Gangnam. E ele está certo, custou 110 bilhões de won. E só o terreno deve valer uns 80 bilhões. Su definitivamente pode fazer algo insano, mas em Gangnam não é realista, porque você não pode realmente comprar terreno lá, já que uma fenda nunca aconteceu lá, então sim, você pode construir a melhor casa, só não na área mais segura. Mas o Só diz que o lugar mais seguro não é Gangnam, só quem mora lá diz isso. É basicamente uma ilusão que a mídia criou. O fato de nada acontecer lá é só sorte. Mesmo no mundo arruinado, onde as regras eram diferentes, fendas aconteciam em todo lugar. Seo quer um terreno no distrito de Guro, mas Park diz que houve uma fenda lá há alguns anos e teve uma em Mapo recentemente também, mas Seo só quer Guro porque é perto. Aí vemos essa fenda vermelha assustadora, um dragão sai parecendo confuso, e logo depois Seo Dojun o despedaça. Sua nova espada é muito melhor do que ele esperava. O artesão diz com confiança, é a melhor coisa que ele já fez, e não vai cobrar nada, porque Seo trouxe todos os materiais. Mas Seo já enviou o dinheiro de qualquer jeito, 1 bilhão no total, porque ele não gosta de dever nada a ninguém. A verdade é que a espada vale mais de 100 bilhões, caçar vai ser ridiculamente fácil agora. Depois de encontrar Park Seung-wook e decidir sobre a casa, Seo passa semanas focado em caçar fendas. Enquanto ele anda com a irmã, ela diz que é bom a avó sair do hospital em alguns dias, e reclama que o irmão tem estado super ocupado ultimamente, mas aí um cara diz, bem, então você não precisa visitar a velhinha todo dia. O homem foi enviado por Seo Gyeong-chaeol, e ele precisa que o moleque entre no carro. Seo diz pra Eun-yang fechar os olhos, e o carro daquele cara vai acabar direto no ferro velho. Seo manda ele sumir e nunca mais voltar. Seo explica pra irmã que o cara estava tentando separá-los. E a garotinha pergunta se ela pode fazer o mesmo se alguém tentar separá-los. Mas não há com o que se preocupar, porque o irmãozinho dela vai cuidar disso e matar todo mundo.
Jung e Hyun estão jantando juntos, falando sobre a casa que o amigo deles vai comprar. Hyun diz pra garota de cabelo roxo que ela terá que se mudar pra perto dele, e Hyun começa a ficar paranoica que Gloria vai roubar o homem dela. Aí Jung diz que quer se mudar pra perto de Seo também. Hyun acha que ela está brincando, mas não está, só que não pelo motivo que Hyun pensa, é para o benefício da guilda e para torná-la mais forte. Seo está em um nível totalmente diferente em comparação com os S-Ranks. Seria inteligente ter um escritório da guilda perto da casa de todo mundo. E então os dois decidiram se tornar vizinhos do protagonista. De volta à sede, Taiwan diz que o moleque fechou 9 portões em 2 semanas. Como o pagamento não é barato, o velho o chamou para descobrir o que diabos estava acontecendo. Sua suposição é que o moleque acha que a Coreia está prestes a ficar perigosa como o Brasil. Por causa disso, Seo recebeu mais de 45 bilhões, mas o cara apenas diz que é porque está bem na frente dele, e ele precisa de dinheiro para construir uma casa. E ele também tem uma pergunta sobre a construção, porque depois daquele dia, um monte de negócios começaram a acontecer ao redor do terreno dele. Primeiro Yoon e Jin, depois Taiwon e os membros da guilda, e logo até alguns heróis e especuladores entraram. Enquanto isso, Kaiwon ainda diz que sangue não mente, o velho descobriu sobre a compra dele e mandou comprar todas as terras ao redor. Os rumores continuaram crescendo e crescendo, atraindo mais compradores. E os preços dispararam, mas diga quem já garantiu sua parte. A parte estranha é que a casa é muito pequena para um terreno tão grande. Aparentemente o espaço extra é para tornar o lugar seguro. Uma estrutura arredondada com um muro externo, assim pode ser construída rápido. E Taiwan cuidará da parte burocrática. Em seguida, nosso herói já está dentro de um portão, e Taiwan menciona o pedido de Siho para domar monstros, o que o pegou totalmente de surpresa, porque ninguém fez isso antes, mas o velho lhe deu permissão para criar monstros em sua terra. A parte mais louca é que o pirralho quer criar alguns Kassarians, e ele já está no processo de capturar um. Uma hora depois, o monstro está quase destruído e exausto. Serhu o acaricia e diz que voltará mais tarde. De manhã cedo, Serhu liga para Hyun para pedir um favor. Ele quer saber se o cara da pedra lida com pó de pedra mágica, mas a garota diz que a energia se perde quando vira pó. Na frente de um portão, o protagonista diz que precisa disso, mas a garota de cabelo roxo continua fazendo um monte de perguntas. Enquanto isso, eles estão construindo o muro ao redor da casa. Os guardas que protegerão o interior serão trazidos quando a construção estiver quase pronta. E também há um dispositivo para amortecer choques externos, como terremotos. Para isso, nosso herói vai precisar de pó de pedra mágica. Então ele está lutando contra um enorme ciclope. Usando seu subespaço e sua espada insana, ele ativa a terceira forma de espada da família Bandian, Spirak Freito, que faz sua lâmina brilhar em vermelho. É uma espiral de destruição escondida dentro desse brilho. O Ciclope nunca viu nada parecido com seu único olho. Um monte de buracos enormes são abertos no monstro, e ele ganha uma pedra mágica roxa. Então ele a quebra em pedacinhos e guarda em um pote. Mas pensando bem, portões também são choques externos, talvez ele possa amortecer esses também, isso seria incrível. Enquanto Seojun estava ocupado limpando portões e visitando a avó, uma notícia séria surgiu, que o moleque é neto do presidente Kyung-chul. Esse era o plano do velho. Agora todo mundo vai ver Seo como seu neto. As pessoas dizem que sabiam que algo estava errado, um garoto tão jovem se tornando S-Rank provavelmente foi dinheiro, já que ele é um bebê de ouro. O protagonista começa a coletiva de imprensa dizendo que nasceu filho ilegítimo e foi abandonado quando era pequeno, e continua contando sua história, a vida real de Seo Do-jun. Até os céticos começaram a ver posts de seus amigos de escola, e antigos chefes de seus empregos foram entrevistados, então as pessoas começaram a se compadecer do garoto. Por causa disso, as ações do grupo do avô caíram 30% em um instante. Vemos o original pedindo para que sua avó e irmã sejam mantidas em segurança, em breve essa promessa se tornará realidade. A maior segurança do mundo. Tudo está basicamente resolvido, mas Kang ainda está por aí. Por enquanto, ele está prestes a cair numa armadilha. A última coisa a lidar são os portões, que podem aparecer do nada. É por isso que eles estão fazendo o exterior primeiro para proteger contra isso. O moleque está pagando o dobro para poder se mudar mais cedo, então tudo estará pronto em 10 dias. E Cell deixou claro, ninguém pode entrar hoje à noite. Ele joga todas as pedras mágicas que coletou em seu subespaço, fazendo um ritual intenso e espalhando as pedras pelo terreno e fazendo um enorme símbolo brilhante no chão. São todas pedras da melhor qualidade que ele conseguiu, e seu pó impedirá que quaisquer variáveis inesperadas aconteçam. Agora que a base está pronta, o protagonista vai buscar os guardas. Enquanto isso, em um estacionamento, Hong discute com Kang porque se ele teve tempo de ameaçá-la, deveria ter usado para matar Seo em vez disso. A mulher criou identidades falsas, ele conseguiu um lugar para o cara ficar e tudo mais, agora ela quer a cabeça do pirralho. O herói explica que parou de se preocupar com as pessoas que o fizeram assim e está focando apenas no moleque. Ron pergunta se ele tem medo do jovem, e Kang manda ela calar a boca e ficar escondida, porque lutas entre esses ranks não são brincadeira. Para fazer isso direito, ele terá que fazer a garotinha e a velhinha de reféns, mas o moleque não vai abandonar a família. O homem está pronto para aniquilar toda a família dele se for preciso, e ela ainda pergunta se ele tem medo. Agarrando-a pelo pescoço, Kang grita que ele sempre mata as pessoas. Ele diz que vai matar. Seu Doshin não pode proteger sua família para sempre. No momento em que ele escorregar, elas serão sua presa. Se a Hong pegar isso, ela cala a boca e sai do caminho, porque o cara disse que vai conseguir de qualquer jeito. Num castelo sinistro só tem Cavaleiros da Morte, não tem muita diferença entre o chefe e os monstros. São 3 na porta e não são fáceis de caçar.
Como eles não têm corpo físico e não sentem dor, se você não cortar o núcleo da alma deles, eles não caem. Os Cavaleiros da Morte guardam as habilidades que aprenderam quando eram humanos, e cada um bate forte no seu estilo. Lutar contra eles de mãos vazias seria desrespeitoso. Essa é a primeira batalha realmente intensa para o nosso protagonista, mas o Deus da Espada obviamente ama uma luta de espadas, ele segura uma espada desde que aprendeu a andar. O Kal Dojin vai usar as técnicas secretas da família Bandaian, e sem usar nenhuma outra arte marcial, ele vai limpar o lugar usando apenas sua esgrima insana. Esse pequeno desafio que ele se propôs é bem divertido. Agora só sobrou um Cavaleiro da Morte. Dos normais, o garoto sabia que teria um mais forte. Ainda assim, isso o decepciona. É só um elite, atacando com tudo que tem. A diferença na afiação da lâmina é óbvia. Nosso protagonista está realmente curtindo essa luta. Os ataques são bons, limpos, precisos e sanguinários. E aquele vai se tornar a guarda do Sao Shujun. Ele conseguiu 5 guardas de elite em 2 dias, e isso é o suficiente por enquanto. Ele só precisa de um cão de guarda. Kassarian está furioso com esse humano e manda ele sair do ninho, mas Uchi não está para brincadeira hoje. Irritado, o monstro o chama de moleque arrogante, mas então percebe que esse humano está em outro nível. Ele é insanamente forte. No instante seguinte, o garoto está montado em Kassarian, voando para fora do portão. A besta está confusa porque seu lugar é ali dentro, mas não tem escolha. Nas ruas, as pessoas estão aterrorizadas, vendo Kassarian voando por cima. Sosh diz para a coisa ter cuidado e não bater nos prédios. Parece que está prestes a se rebelar porque isso é humilhante, então solta um rugido que quase estoura os tímpanos dos civis. O protagonista diz ao monstro para parar de assustar os vizinhos e voar quieto, e eles voam sobre as Ilhas Marianas no Oceano Pacífico, até chegarem às fendas que podem se manifestar. Se uma se abrir em alguma ilha remota e as ondas continuarem acontecendo, o lugar se transformará em um covil de demônios, exatamente como este. Então Sosh diz a Kassarian para matar todo mundo lá. Como quiser, uma briga massiva entre gigantes e monstros irrompe, e todas as pedras mágicas vão para o pequeno sabichão, ele vai levá-lo para passear o tempo todo. Um tempo depois, a casa de Sodojon está pronta, um subsolo e 3 andares acima do solo, com os melhores sistemas tecnológicos. A avó diz que não é uma casa, é um palácio e pergunta o que é aquela coisa dormindo no quintal. Soul Shao diz que é como ter uma galinha numa fazenda. O garoto diz para a pequena que ela pode mexer no que quiser na casa nova. Então Juan diz que há uma energia sinistra no porão e pergunta se ele está criando algo além de Kassarian. Mas o jovem deixa claro que não é nada perigoso. E ele a agradece por cuidar dos dois enquanto ele estava fora e a convida para jantar no fim de semana, só os dois sozinhos. Mas naquele fim de semana, eles já tinham planejado ir ao parque de diversões com Yuan Yang. O garoto estava tão focado em caçar que esqueceu, então Huen pede para ir junto, e enquanto eles passeiam pelo parque, as pessoas cochicham sobre 2 S-Rank juntos. Eles se divertem em todos os brinquedos. No final do dia, Seu agradece a Huen por sempre cuidar de sua família, e pede que ela continue fazendo isso. É como se o garoto basicamente a convidasse para morar com eles. No carro, a caminho de casa, Seu sente uma intenção assassina e sabe exatamente quem é. Hon vai cuidar do pequeno enquanto ele lida com isso. O herói salta de prédio em prédio até chegar em sua casa. Infelizmente, Kang já está lá dentro, lutando contra Kassarian e os Cavaleiros da Morte. Seu imaginou que o cara esperaria os dois saírem para ir atrás da avó, seu inimigo está em apuros. E só agora percebe que o jovem está ali. Além de levar um soco na cara, ele é zombado pelo protagonista por não desviar, então leva um chute no estômago. Finalmente, Kang percebe que o nível de Soul é insano, mesmo que ambos sejam C-Rank. Isso atinge seu ego. Mas uma luta direta é impossível, então ele decide ir atrás da família do protagonista em vez disso. O cara bebe uma estranha poção vermelha, então seu braço cresce várias vezes seu tamanho normal. Sol sabe que é o Elixir da Awesomeness, que dá um braço esquerdo de titã, mas você só pode usá-lo uma vez. O garoto pergunta se o cara esvaziou os bolsos no mercado negro. Kang grita que em vez de falar besteira, ele deveria proteger a velha. Ele espera que quando a casa desabar com o terremoto, o pirralho corra para salvá-la. Mas só apenas diz que Kang realmente usou um pouquinho do seu cérebro pela primeira vez, e ainda assim não adiantou. Ele menciona a poeira de pedra mágica que absorve impacto, então a avó está totalmente bem. De agora em diante, seu corpo vai pagar o preço por tentar mexer com a família do protagonista. E então ele leva um golpe ridículo na nuca. Depois disso, um chute na lateral. Ryun e os seguranças aparecem e impedem a garotinha de olhar. Kang Young-pil mal sobrevive e é entregue à Associação de Heróis. Logo, o Sodojun original aparece em seus sonhos e o agradece por realizar seu desejo. O Deus da Espada fez muito mais do que ele pediu, então o que ele pode fazer para retribuir tudo? Mas não há nada a retribuir. No dia seguinte, Ryun pergunta se o garoto dormiu bem, e ele sorri, pensando que encontrou a felicidade ali.